Chegamos! Finalmente! Finalmente! Eu sou a Jordana. Eu sou a Nádia. E esse é o Expresso.com. Vamos lá, Nádia. Finalmente, o aguardado por duas pessoas chamadas Nádia e Jordana, Expresso.com, tá no ar. Tá no ar. E vamos lá, vamos de perguntas iniciais, né? Por que Expresso.com? Conta pra gente um pouquinho. Bom, Expresso, né, vem de... Desculpa, gente, a Jordana já tá acostumada com o microfone, né? Eu já não estou tanto, vocês vão saber um pouco mais da nossa história mais pra frente. Então, desculpa esses erros técnicos aí, a Jordana vai ter que me chamar a atenção. Vamos lá, projeto piloto é pra isso. Projeto piloto. Primeiro episódio, só nós duas, sem convidados, pra vocês conhecerem a gente e o porquê desse projeto, né? Então, Expresso.com, a gente pensou muito nesse nome, né? Expresso vem de expressar e vem também do famoso cafezinho. Café! Porque temos algo em comum, Exato. né? Paixão pelo café. Quando a gente pensou, e fazia muito tempo que a gente estava com esse projeto na cabeça, de realmente ter um espaço pra gente conseguir extravasar um pouquinho do que a gente é e também aprender em conjunto, tanto nós duas quanto com as pessoas que a gente vai começar a chamar aqui nesse podcast. Mas quando a gente começou a alinhar os pontos, a gente se perguntou, tá, qual que é o nosso ponto em comum? A gente precisa ter um nome que represente quem a gente é. E aí chegou o Expresso.com. Pensamos em várias coisas em relação a café. Mas tudo que a gente via já tinha um podcast chamado Coffee, Café, enfim. E aí finalizamos no Expresso.com de estudo, porque expresso representa o café expresso, representa o expressar e o .com de comunicação e também de digital. Então tudo ficou muito alinhado e surgiu o nosso Expresso.com. E o nosso objetivo aqui é realmente trazer pessoas, trazer temas, ter um espaço de conversa livre para falar do que a gente quiser e para ter esse aprendizado aí contínuo, né, Nádia? Sim, são duas coisas que unem a gente, que a gente tem em comum. Não só o cafezinho, que vem do expresso, mas a comunicação. As duas são comunicadoras. A tagarelice! Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? O Expresso.com. Tudo foi muito pensado e esse projeto, ele já entrou nos nossos corações há mais de um ano. A gente já vem falando há mais de um ano, a gente já vem se programando, já vem se organizando, vem pensando, amadurecendo a ideia. E hoje é nosso primeiro dia, episódio piloto. Eu tô lisonjeada, honrada em dividir essa mesa contigo, Jo. Eu também. Uma demais. amizade de muitos anos, né? Nós somos amigas há muitos anos. Pra quem não sabe, a gente estudou juntas desde a sétima série. 13 anos de idade a gente tinha. A gente seguiu alguns rumos diferentes por conta da vida, mas estudamos ali até a 8ª série. Depois a gente se afastou um pouco, mas manteve uma amizade, porque eu acredito muito que amizades assim de infância, elas não mudam. Independente do tempo, depois a gente se encontra e independente do quanto a pessoa possa ter mudado, a gente conheceu, acho que a essência quando é na infância. Então a gente sabe que a gente pode contar e que a essência da pessoa não mudou. Uhum. Apesar de todas as transformações, todos os caminhos que ela tenha percorrido. E a gente teve um período assim, que a gente se afastou um pouco, né, Nádia? Uhum. Se afastou porque eu tive os meus namoros e acabei também indo pra fora da cidade. A Nádia também, vocês vão conhecer quem é a Nádia. Ela também viajou o mundo, morou fora, então teve esses afastamentos, mas a gente sempre teve um carinho muito grande. Uma admiração muito grande, né? E quis Deus, e eu acredito muito nisso, que a gente se reencontrasse num dos momentos mais difíceis pra mim. E eu acredito que também num dos momentos mais difíceis da Nádia, ano passado. Foi um ano bem desafiador pras duas, né? Mas de muito crescimento. Muito crescimento. A gente se uniu. E as duas já transformadas e muito comunicativas e muito ativas nessa área. Não, é hora da gente embarcar nessa. Sim. Eu costumo dizer que tem dois tipos de amizade que são muito fortes. Que é a amizade de infância, que é o que tu falou. A gente capta a essência da pessoa e aquilo
perdura, assim, é algo muito louco, a amizade de infância. Quem tem sabe a sorte que é. E manter uma amizade de muitos anos é algo também bem desafiador, porque você, de fato, verdadeiramente conhece a essência da pessoa, você conhece a pessoa. Sim. Nos dias bons e nos dias ruins. A gente consegue até disfarçar nossas emoções por um período, mas muitos anos como a nossa amizade, não, a gente de fato conhece todos os lados uma da outra, né? Conhece. E outra amizade que pra mim é que eu já vivenciei isso, tu ainda não, é a amizade de intercâmbio. A amizade de quando a gente vai morar fora e a gente tá longe da nossa família, os nossos amigos se tornam a nossa família. Então são amizades muito, mas muito especiais. E eu vivenciei isso, amigas que eu fiz há 10 anos atrás no meu primeiro intercâmbio, que são amigas até hoje. E Sim. que eu não tenho uma amizade distante, não. Eu tenho uma amizade de visitá-las e elas virem até a minha cidade me visitar e combinar viagem juntas, enfim. Mas eu acredito que não vivenciei essa parte de amizade de intercâmbio, de viagem, de morar fora, enfim. Mas eu acredito que seja pelo ponto comum entre as pessoas que estão nesse processo. Todos ali estão fora de casa, todos ali estão vivendo uma experiência única. Então, todos se conectam muito, e eu acho que de uma maneira muito forte, por causa dessa experiência que é única na vida de cada um. Então, é impossível não carregar esse sentimento e essa ligação que se constrói num momento tão diferenciado na vida de vocês, né? Sim, exatamente. E duas coisas que, pra mim, acabam afastando um pouco, né, as amizades de infância, se você realmente não tem um grupinho ali que se encontra faz ferino e tudo mais, ou que mora perto, é a graduação, porque na graduação a gente faz amizades diferentes das amizades da infância, a gente faz amizades da faculdade, da universidade, e aí é outra pegada, é outro universo. A Jo vai falar um pouquinho dela, mas a Jo fez uma graduação completamente diferente da minha, e eram tipos de pessoas diferentes, pegadas diferentes e tudo mais. E nesse período, a gente se afastou. Quando a gente entrou para as faculdades, a gente se afastou um pouco. E o segundo motivo é namoro, né, gente? Porque a gente, inclusive, estava agora tomando café. A gente acabou de conhecer um café novo, que é uma das nossas, dos nossos hobbies. E já fala o nome aí pra gente pegar o patrocínio. Black Box BC, gente. Aqui na frente. Quem está em Balneário Camboriú, prove. No Passeio São Miguel, vá até lá. Prove. Vá até lá, é uma delícia, é um café super gostoso. A gente sempre vai indicar cafés aqui pra vocês, quem é da cidade, quem não é, tudo venha bem. Pra cidade, Balneário Camboriú, todo mundo quer vir, então aproveita e venha. Uma cidade linda, quem sabe a gente faça um episódio falando de Balneário Camboriú e das coisas que tem aqui. Já vamos anotar já isso vamos aí. anotar, esse episódio ele vai ser pra isso, gente, é brainstorming total. É projeto piloto, mas provavelmente vai pro ar. Tô gostando, vamos lá. Eu também, eu tô gostando do curso. E esse segundo motivo que faz a gente se afastar um pouco das amigas, num contexto geral, eu acredito, é namoro. Porque é natural que quando a gente namora, a gente mude nossos programas, né? Exato. Vai fazer coisa mais de casalzinho e tudo mais. Então, eu acho que é natural. E isso acaba acontecendo. E com a gente foi essas duas coisas. As duas foram, né, pra universidade e tiveram namorados e tudo mais. E aí turmas diferentes, galera diferente, pegadas diferentes. Mas a gente se reencontrou em algum momento. Eu devo falar que, apesar de todas as amizades, de todos os âmbitos, assim, seja profissional, porque no trabalho a gente faz amizades e carrega pra vida, na faculdade a gente faz amizades e carrega pra vida, em diferentes situações ali da adolescência, grupos, às vezes grupo de jovens, enfim, você faz amizades e carrega pra vida, mas ainda assim, é uma sensação totalmente diferente e muito provavelmente pela nostalgia também de tudo que aconteceu na infância, essa relação. É muito engraçado isso e eu acho que eu nunca cheguei a falar isso pra ninguém. Vamos lá, vamos jogar na roda. Confissões, momento confissão. É muito engraçado porque eu tenho amizades e tenho amizades muito verdadeiras, muito mesmo, e de longa data, mas que é diferente a relação que eu tenho, por exemplo, contigo, com a Emily, que é uma amiga nossa da mesma época também, que chega na minha casa, chama minha mãe, meus pais de tios, de tia, já sabe qual é a relação, já brinca com meu irmão, como eu brinco com meu irmão, já entra numa questão mais familiar mesmo, do que as outras pessoas. Sim. Não sei se isso é muito pessoal, se sou eu, ou se isso é natural, de amizade de infância mesmo.
Só um adendo aqui. Eu acho A gente que é não normal. tinha planejado falar sobre amizade. Exato, eu anotei isso agora, porque é engraçado como vai fluindo. E eu acho que é muito especial a gente falar sobre amizade no primeiro episódio, porque nós somos amigas. Sim, Há a gente muitos fez... anos, foi a primeira coisa que a gente falou aqui. A gente fez um mini roteiro e amizade, falar sobre a amizade em si não estava Nem incluído, tava. mas é isso. Acho que... E pra vocês, pra gente revelar nossa idade, né? Não, mentira, você quer revelar a nossa idade? Vamos dizer que nós somos amigas há quase 20 anos, vai. Pronto? A gente se conheceu na 7ª, faz os cálculos aí. Faça os cálculos. A gente é amiga há quase 20 anos. É isso. E a admiração permanece, Jô. Então, volto a dizer, é uma honra estar nessa mesa contigo e aprender contigo. A Jo é comunicadora, ela é incrível. A história de vida da Jo é incrível. Quando a gente começou a falar sobre podcast, acho que é válido mencionar isso, Jo. A gente discutiu muito porque eram duas cabeças. Então, a gente tinha que chegar num denominador comum, e é o que a gente fala até hoje, né? Exato. E a minha ideia, da Nádia, era trazer assuntos voltados a mulheres, papo de amiga. Por quê? Porque nós temos consciência de que nem todas as meninas têm a sorte que a gente tem, de ter amigas de longa data, amigas que você de fato pode confiar, amigas Sim. que querem o teu bem, que torcem por ti. Infelizmente, hoje, tá cada vez mais escasso. As pessoas estão com a agenda cheia, elas têm a vida delas, namoro, universidade, trabalho. E depois que a gente sai da universidade, aí piora mais ainda, porque o mercado de trabalho é bem cruel. Sim. Né? Não tanto quanto outras amigas nossas que moram em cidades muito maiores, em metrópoles, né? Tipo, São Paulo. Tem amigas que moram em São Paulo que a vida é frenética, assim, a vida de trabalho, a correria do trabalho. Que não é tanto quanto nós, mas a gente arranja sarna pra se coçar, né, Jô? É claro que sim. Então a gente tá sempre na correria. A agenda tá cheia. Sempre. Mas eu falei pra Jo, vamos fazer um podcast, então, voltado a amigas, papo de amiga, porque tem gente que não tem essa possibilidade. E nós moramos em uma cidade litorânea, uma cidade super hypada, né? Sim. Tá aqui em alta, e as pessoas, elas vêm pra cá tentar a vida, elas vêm pra cá ter uma experiência diferente longe dos pais, da família, dos amigos. E eu já ouvi muito, mas muito, que a nossa cidade, as pessoas da nossa cidade são fechadas. Então, isso é uma coisa muito, muito engraçada, até porque é uma cidade que todo mundo quer estar, que muita gente, às vezes, acaba, não digo se iludindo, mas aqui é difícil. Balneário Camboriú é uma cidade que é muito caro viver em Balneário Camboriú. É muito caro. E... É um dos metros quadrados mais caros do Brasil, se não o mais, não tenho Exatamente. certeza. Traremos esses dados. Exatamente, claro, você não precisa morar em Balneário, você pode morar nas cidades vizinhas, enfim, ter um custo muito menor. Mas ainda assim, as pessoas vêm com aquela coisa de sentimento de férias pra Balneário. E nem sempre é assim, aí chega aqui e vê que as pessoas realmente são mais fechadas. E tem esse contraste cultural, pra quem vem lá de cima principalmente, pra quem vem de São Paulo, pra quem vem de Minas, pra quem vem daquela região em que a galera geralmente é mais... Mas quem vem mais de família, fora... talvez, não sei. Chega aqui e sente esse impacto. Eu acho que quem vem de fora sente muito mais. Eu não sinto isso, por quê? Porque eu sou daqui Eu e também. a gente tem amigos de infância. Exato. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas, né, Balneário, as pessoas são muito fechadas. Eu falo, gente, não, eu não sinto isso, mas é natural, porque eu sou daqui, eu já Sim. tenho os meus amigos, né, os meus círculos de amizade, mas eu sinto isso de Curitiba, por exemplo. Exato. Então, Inclusive, vamos pensar em trazer aí umas 2 pessoas de fora que são amigas nossas pra contar essa Anotado. experiência. Porque a gente não passou por isso. Mas as outras pessoas que chegam aqui podem olhar pra gente, mas você não percebe isso porque você é daqui. Você não sente isso porque você é assim, pra você isso é natural. E aí a gente precisa ter esse outro olhar. sim. Então, inicialmente, a gente falou assim, vamos fazer... eu dei a ideia pra Jo, né? Vamos fazer um papo de amiga, vamos auxiliar essas meninas que não têm a amizade que a gente tem. Sim. Amizades que nós temos, porque nós temos a sorte de ter mais amigas. Em comum, inclusive. Vamos fazer um papo de amiga, mas sem esquecer dos homens que estão por aí também. Então, Aí claro, a Jo levantou essa bandeira. Ela falou, gente, não, amiga. vamos abrir um pouco o leque pra trazer de tudo, porque tem assuntos muito importantes que às vezes é um convidado, o homem, por exemplo, a gente não pode excluir um pouco dessa... Não, e a gente queria fazer algo com propósito, né, Jo? A gente não queria simplesmente sentar aqui e falar baboseira, falar o que a gente acha, falar a nossa opinião, entende? A gente queria, de fato, trazer pessoas relevantes, assuntos A relevantes, gente queria não, a gente quer. Nós queremos trazer dados, assuntos relevantes que vão colaborar e contribuir, né, para o nosso crescimento pessoal, profissional. Então, a gente até pensou de fazer quadros
os quadros carreira, quadro Exato. papo de amiga. Então vai ser bem interessante, mas as coisas, como a gente pode perceber, elas vão fluindo de uma maneira que às vezes a gente não Nem planeja. Não espera, não planeja. Exatamente. E outra coisa que eu acho muito interessante, que é a nossa ideia, é que hoje a questão de podcast está muito batida até, né? As pessoas vêm, fazem porque querem, talvez, se aparecer um pouco na mídia. E o nosso intuito não é esse. Porque a gente não pensa em trazer aqui entrevistados, por exemplo, de nome, de status ou de muitos seguidores. É claro que quando tiver uma pessoa assim de peso, para nós é muito interessante, porque uma pessoa que consegue ter esse status, ela tem muito a acrescentar. Ela tem aprendeu muito, tem muita história para contar. Mas o que a gente busca é a pessoa como pessoa e como experiência, algo que ela consiga trazer pra gente. Não necessariamente tenha seus milhões de seguidores, mas tenha uma experiência pessoal ou uma história de vida ou até profissional que consiga trazer bagagem e aprendizado aqui para a nossa conversa. É essa a nossa ideia, aprender com quem quer que seja. Sim. Certo? É isso mesmo. E eu acho que vale a pena também acrescentar que nós achamos muito legal conhecer pessoas. Sim. E conhecer de fato a pessoa. Não é perguntar, oi, tudo bem? De onde você é? Né? Quantos anos você tem? O que você faz? Não, é conhecer. E nós somos comunicativas. Nós já temos esse lado, né, da comunicação aflorado. E a gente gosta de fato de conversar com as pessoas e conhecer elas. Todo mundo tem uma história, gente. E todas as histórias são especiais, diferentes, únicas. Porque Sim. nós, seres humanos, somos únicos, né? Amiga, a gente é muito parecida nisso. Porque eu acho até incomum ou engraçado como podem ter pessoas que não se interessam pela outra de fato, sabe? E eu percebo isso tão naturalmente, é tão corriqueiro. Às vezes você tá, por exemplo, pegando um Uber e você ficar um trajeto de meia hora quase calado. Uhum. Isso acontece o tempo todo. Uhum. E eu e a Nádia somos muito parecidas nesse sentido. A gente se interessa, a gente encontra alguma pessoa nova, a gente quer saber quem é ela, a gente quer saber de onde ela vem, a gente se interessa pelo outro. Sim. Não é apenas o que a gente pode tirar do outro, mas quem é o outro. Eu acho que eu vou até além, gente. Eu tô tentando trabalhar isso em mim, porque pra mim é muito fácil conectar com as pessoas e já falar da minha vida. Então, sabe aquele meme do, entrei no... Não vou falar mais pra ninguém sobre a minha vida, pessoal. Eu entrei no Uber, sou o José, pois é, ele me largou. Eu sou essa pessoa. Eu falo da minha vida pessoal assim, tipo... Como se eu conhecesse a pessoa, Exato. né? Tipo, há 1000 anos. E eu conheci a pessoa ontem, já convidei ela pra almoçar na E minha já casa. virou amiga. Mas isso vem muito do fato de eu ter morado fora e sozinha, porque eu tinha necessidade de fazer amizade. É claro. Então eu tinha necessidade de conhecer pessoas, de aprender o idioma do país, né? Eu morei em alguns países, então eu tinha que aprender o idioma. Você Então tinha que sobreviver. era a maneira que eu Longe tinha. de todo mundo. E aí aqui, como é minha casa, eu já tô acostumada, e a gente vai amadurecendo, vai quebrando um pouco a cara, vai vendo que nem todo mundo tem as intenções tão boas quanto a gente pensa, e a gente vai se protegendo um pouco mais e não falando tanto da vida pessoal. Mas a comunicação nunca vai sair da nossa veia, Sim. né? Mas tem dias que eu confesso, eu entro no Uber, eu sou tão comunicativa que tem dias que eu entro no Uber e eu falo assim, hoje eu não vou falar nada. E eu até me estranho, mas como, assim, gente, né? Ferramenta de trabalho, celular. Eu aproveito esses momentos Pra trabalhar. Pra agilizar né? as coisas. Pra agilizar tudo que eu tenho pra agilizar. Então tem dias que eu fico calada. E é muito estranho, porque daí eu saio do Uber e eu só dou tchau e eu falo, meu Deus, eu não falei com a pessoa. Não sei nem qual é o nome dele. É algo atípico. É. Mas geralmente tem aquela conversa de elevador com o Uber, né? Tipo, o dia tá quente, né? Pois é. Aí na volta pega outro Uber, tá frio hoje, Aí né? pega, Pois disfarça, coloca o fone de ouvido, deixa de trabalhar, moço. Exato. Mas assim... Mas é estranho. É. Pra gente, é muito estranho passar por isso. Muito, porque a gente... Gente, vocês têm que saber como que a Jordana conheceu o namorado dela. Por favor. Eu acho que, inclusive, Jo, vamos partir Você pro já nosso... vai começar jogando os podres assim na roda? Vamos partir Eu pra... vou contar, hein? Eu vou contar. Vamos partir pra nossa biografia? Vamos. Jo, então começa você. Quem é a Jordana? Quem que é uma das hosts desse podcast? Né? Conta um pouco pra gente da tua história,
né? Vamos lá. O que você acredita, o que você gosta, por que você tá aqui, qual a tua relação com café e comunicação. Porque Boa! A gente já sabe que tu gosta de café. Mas comunicação. A Jordana é comunicadora, mas Como foi Como foi? essa história? Como que eu cheguei até aqui? então vamos lá, biografia, desde pequenininha. Vamos lá, gente. Jordana Peixeira. Pra quem não sabe, Peixeira é quem nasce em Itajaí. Não pra quem pega peixe. Nascida em Itajaí, mas sempre morei em Balneário Camboriú. Tenho meus 30 anos, revelando aqui, ó. 30 anos de idade. E a minha relação com o café começou desde muito cedo. Eu sempre gostei do café, mas eu passei por aquela transição. Hoje, o meu café é o pretinho puro. Até tomo, às vezes, quando dá vontade de tomar um café com leite, mas hoje é o preto puro. Só que passei por uma transição aí, né? Comecei lá, quando era mais novinha, com um cafezinho com leite, adoçado. Só que fiz minha faculdade, só que quando eu comecei a faculdade, eu estava indecisa, eu não sabia exatamente o que eu queria. E por uma certa influência do meu pai, que na época também fazia esse curso, me sugeriu e falou, ó, faz. E se você não gostar, você é nova, você vai se formar nova. E aí você faz outra coisa se realmente você não se encontrar. E lá fui eu, já que eu estava indecisa, fazer o curso de Direito. Fiz. Em nenhum momento pensei em sair do curso. Porque é um curso que, se você se dedica minimamente e você também está na área, você consegue fluir, você se dá bem no curso. Lá foi onde eu também comecei a despertar um pouco do lado da comunicação. E não acredito que tenha sido pelo direito em si, mas uma faculdade te dá essa bagagem, te faz enfrentar bancas, fazer um TCC, te faz corrigir melhor a sua comunicação escrita. Então, isso sim, desenvolvi muito esse lado da comunicação no direito, porque a gente precisa fazer peças, contestação, fazer processo, falar com o juiz. Então, isso te dá uma bagagem muito grande. E dentro de escritório, só para concluir a minha relação com o café, dentro do escritório, nessa rotina de fazer processo, e escritório de advogado sempre tem um cafezinho. Lá eu comecei a saborear o café. Às vezes não saborear tanto assim, porque a gente metia um café atrás do outro. Mas foi onde eu comecei a gostar mais do café puro, sem açúcar. E hoje eu não consigo tomar café com açúcar. Você tinha quantos anos quando foi essa transição de ir pro café purinho? Dizem que, gente, Nossa. Só abrindo aqui um adendo. Dizem que quem gosta de café, quem toma café puro, preto, sem, né? Sem nada. Sem nada, a alma já foi. Dizem. Não. Então, assim, porque quando eu sou que muito... sua alma já foi, amiga? É porque eu já sou muito doce, entendeu? Daí eu tenho que tomar um cafezinho purinho. Não, mentira. Mas a minha alma foi embora, eu acho que eu devia ter meus 20 anos. Já tava estagiando. 20 anos? Há uns 20 anos. Uau. Até então eu tomava café com leite ou com açúcar mesmo. Aí quando eu cortei o açúcar, o paladar se adapta muito fácil. Muito fácil, assim, claro. Muito. Se adapta, tem um processo de adaptação do café puro, mas quando você volta a tomar com açúcar, você não consegue. Não consegue. Não dá. Ai, dá até um arrepio só de pensar. Exatamente. Uhum. Mas enfim, essa foi o meu começo ali da minha vida profissional. Foi no direito, só para concluir brevemente aqui. Me formei. No último ano da faculdade, de direito, a gente consegue já fazer a prova da ordem, né? A OAB. Fiz a prova da OAB, tenho a OAB, passei. Só que, como eu estagiei durante toda a faculdade com um advogado, eu sabia como era a rotina de escritório. E eu não me sentia satisfeita ou... A sensação que eu tinha é que por mais que eu me dedicasse, eu nunca entregava o meu melhor. Faltava alguma coisa, não era a minha melhor entrega. Era o que eu sentia ali. Tá, beleza, eu não vou desperdiçar 5 anos de faculdade, eu preciso me encontrar em alguma área. O que eu pensei? Não quero escritório? Vamos partir para um concurso público, né? O que é meio óbvio, né? Aquela coisa, influência dos pais. E meus pais já são mais técnicos, eles têm um escritório de contabilidade. Abrir um concurso, não sei aonde, aplica lá, os pais do nada, né? A gente recebe essa mensagem. Exatamente. É incrível como os nossos pais, a geração dos nossos pais, eles pensam muito na questão da garantia. Estabilidade. Né? É isso. E a nossa cabeça, ela veio de outra forma. Sucesso, acho que pra eles é tempo de casa, né?
é quem trabalhou, sei lá, 30 anos na mesma empresa. Foi o caso do meu pai. Então, a gente passa um pouco por essa pressão, né? Passa, tanto que hoje é que a gente vê, principalmente aí com a onda da internet, do empreendedorismo muito forte. E meu pai é empreendedor, ele tem um escritório de contabilidade, mas é aquele empreendedorismo ainda muito tradicional. Sim, pé no Essa é a chão. palavra. Exato. É que a gente tá numa época de alta performance, durma enquanto os outros, trabalha enquanto os outros estão dormindo. Que também é um pouco de Gente, balela, né, gente? O que é irreal, né? Isso. Então, assim, saúde mental vem em primeiro lugar, saúde física, né? Até porque com sono ninguém consegue trabalhar. Não, a pessoa feliz produz muito mais, né? Então, assim... né? Exato. Então, tive esse procedimento, concluí, mas cheguei no final ali, não queria estar num escritório de advocacia. E aí, eu comecei a pensar em concurso. Saí de Balneário Camboriú, fui a Florianópolis para fazer a ESMESC, que é a Escola da Magistratura na época. Então, não, vamos concursar, já pensei alto demais, né? A cabeça da gente, quando é novo, a gente demora para entender alguns caminhos que a gente escolhe. Né? A gente só vislumbra. Não, definitivamente. Exato. Vamos já focar no mais alto, né? O que vier depois, vou passando no concurso mais baixinho, aí de repente miro lá na magistratura, vai que... Mas fiz 2 anos lá de Escola da Magistratura. Nesse meio tempo, também tive várias experiências em fóruns. Então, trabalhei no fórum, trabalhei como voluntariada no Tribunal de Justiça lá em Florianópolis. Trabalhei como conciliadora também em audiências de conciliação no Juizado Especial de Floripa também. E tive umas experiências muito legais. Tanto que nesse processo todo, ajudou a lapidar a minha comunicação. Né? A gente precisa ter noção de muita coisa, só que... ainda assim no direito, né? Posso abrir uma aspas aqui? Gente, a Jordana, na 7ª série... Lá vem. Ela sempre conta essa história. Quando eu conheci ela era extremamente quietinha, introspectiva, envergonhada. Eu era muito tímida. E tanto é que quando ela seguiu na carreira da advocacia, ela fez a graduação e seguiu... Pra mim era muito óbvio. Primeiro porque ela sempre foi muito inteligente. Ela era a CDF da sala, assim, na minha concepção e na concepção de muita gente. Eu não sei porque que a galera pensa essas coisas. Na dela, não. Mas, assim, na nossa, da turma, sim. Mas era só porque eu era quieta. E ficava na primeira fileira. E tirava notas incríveis. Apenas por isso. E aí, então, era muito óbvio esse caminho que tu ia trilhar pra nós. Porque a Jordana, mais quieta, mais séria, né, envergonhada... inteligentíssima, a gente pensou, a Jordana vai ser juíza. E era uma coisa que tu tava seguindo, mais ou menos. Mais ou menos. E aí, quando a gente se reencontrou, a Jordana estava transformada, comunicativa, assim, uma pessoa totalmente extrovertida. Então, pra ver como é algo que é lapidado na gente, é trabalhado. Então, assim, eu só queria abrir essa aspas porque, gente, quando a gente tem um propósito, não importa como a gente vai chegar lá. Ponto. Sim. Né? A gente vai chegar lá e assim, você, né, trabalhando aquilo, você se dedicando para aquilo, você vai ficar excelente naquilo, porque, né, eu gosto, é o fazer, é o aprender, se esforçar. Eu gosto de dizer que comunicação não é dom. Ela é algo trabalhado na pessoa. Perfeito. Tudo se desenvolve, a comunicação se desenvolve. Você não nasce pronto. Inclusive, Merchan, a Jo... ela é uma pessoa que ela dá assessoria, ela faz curso, ela dá curso. Tá me vendendo, amiga, depois eu te faço Pix. Muito obrigada. A gente já se cutucou aqui debaixo da mesa. Mas a Jordana dá curso e ela... gente, ela é muito incrível e a gente vai trazer também várias dicas pra vocês. A gente pode fazer um episódio voltado a pra isso. comunicação, acho muito interessante. Porque pra nós é algo natural sempre né? Pra mim sempre foi, a Jo me conhece também desde criança, pra mim sempre foi muito natural o fato de ser comunicadora, ser comunicativa, enfim. Pra ti, eu vejo muito isso. Você já sempre foi. Todo mundo te via e já falava, nossa, é comunicadora. E foi um processo de descoberta, sim. Eu digo assim. Só que é muito engraçado, porque sim, eu sempre fui uma criança mais tímida. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive, eu tenho várias ideias também para trazer pessoas aqui, que esse lado da psicologia me chama muita atenção. Eu adoro ter essa noção de autoconhecimento, psicologia me atrai muito. Mas eu acredito que a gente vem com um certo temperamento, e o meu temperamento, ele é extrovertido, mas algumas
algumas, talvez históricos seus, ou de família, ou algum, não sei se trauma, ou enfim, como você é educado, te torna de certa forma. Eu acredito que isso tem a ver para eu ter sido uma criança e adolescente mais fechada e mais tímida. Não que fosse meu temperamento, mas que fosse... Entende? Acho que a gente puxa um pouco a nossa família, né? O Exato. mundo que a gente vive, né? As pessoas dizem que nós somos a mistura das 5 pessoas que a gente mais convive. E faz muito sentido. Mas eu queria trazer que, assim, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E a Jo, ela pode agregar muito nisso. Porque pra nós, hoje, é natural. Porém, pra muita gente, é um desespero aparecer nas câmeras. Desespero. É um desespero falar em público. Sim. Então, assim... Talvez, se fosse lá na 7ª série, tu não estaria fazendo isso hoje. Só que olha, exato, só que olha que engraçado, trazendo um pouquinho da minha história, da minha experiência aqui, eu sempre fui muito tímida, eu era daquelas pessoas realmente na 7ª série, que o professor se voltava pra mim, ou alguém falava comigo, eu ficava roxa, vermelha. Eu lembro, gente. E falava pouco, assim, em sala de aula. Falava com os meus amigos, mas não de me expressar em sala de aula. E... apesar disso, a comunicação sempre esteve presente até eu realmente me descobrir. Por quê? Desde nova, eu fazia aula de violão, então eu gostava de cantar. A Jo cantava, ela sempre cantou muito bem, gente. Sim, a gente precisa falar sobre isso. Eu vou até anotar pra gente não perder o fio da meada depois. Mas assim, Jo, continua a tua história, porque, assim, é muito incrível, gente, como a Jo chegou onde ela tá hoje. Assim, é maravilhoso. Vamos lá, vou tentar resumir tudo, mas essa parte eu acho muito legal, porque foi uma coisa que eu parei pra perceber esse ano, assim, depois de realmente me descobrir no lado profissional, foi que eu percebi, cara, como é que eu nunca parei pra pensar, a comunicação sempre teve ali, só que eu achava que a timidez era um bloqueio e que eu não poderia, nem passava isso pela minha cabeça, porque eu era tímida. E eu fui descobrindo aos poucos. Então, eu era tímida que sempre gostei de um microfone. Eu, na 8ª série, junto com 2 amigos, a gente fez a questão da homenagem para os alunos. Na formatura do terceirão, eu lembro que a gente cantou uma música em homenagem aos pais. E eu era uma pessoa calada, quieta. Então, assim... Eu acho que você foi também oradora... Da 8ª série, não foi? Da 8ª, foi o que eu acabei de comentar. No terceirão também. Tu além de cantar, tu foi oradora. Então, assim... Na 8ª série, eu fiz o discurso. Mas não teve homenagem cantada. Sim. No terceirão teve. Ah, entendi. E na faculdade também teve homenagem aos pais. Então, assim... É uma tímida camuflada ali, né? Uma comunicadora que tava ainda meio escondida. Mas eu acho que apesar disso, Jo, a Jo sempre teve uma voz muito bonita. Ela sempre projetou a voz. Ela sempre teve uma voz de radialista, eu falo. Minha amiga Você acha? Desde aquela época? Eu acho. Então as pessoas já buscavam a Jo pra esse tipo de coisa. A gente precisa de uma oradora. Jordana, porque ela tinha uma voz bonita, clareza, projeção, né? Ela não falava tão alto. Eu acho que tu não falava tão alto. Eu era mais quieta, assim. Mas tu já tinha alguns pontos, porque eu acho que tá ali, só precisou ser lapidado. Que é a mesma coisa que depois eu quero falar de ti, assim, eu acho que o que a gente vem, o nosso propósito mesmo, talvez, de vida, a gente demora, às vezes, a se entender, a descobrir, mas se você for olhar teu histórico, você vai ver que sempre esteve ali. O que você veio pra fazer e onde você vai realmente se realizar. Então, só quero concluir aqui que passei por esse processo, porque eu quero falar da Nádia. Você tava lá Quero falar da Nádia. Então, vamos só concluir. Você tava lá em Floripa fazendo a ESMESC. A ESMESC. Isso. Ok, fiz lá, achei que ia, só que não rolou. Trabalhei em fórum, voltei pra Balneário, continuei trabalhando com juíza, fazendo assessoria ali com eles, fazendo audiência, enfim. Mas eu não me sentia preenchida. Em nenhum momento eu me sentia preenchida no direito. Faltava alguma coisa. Até que chegou um momento daquele ano, era 2017, em que eu estava quase começando a entrar em depressão. E porque não tava... Faltava, não era eu. Parecia que eu tinha que vestir uma personalidade que não era minha. E claro, depois de algumas sessões de terapia, a gente precisa passar por isso, eu percebi, não, ou eu continuo aqui nessa área e vivo uma vida insatisfeita, ou eu tomo coragem de mudar,
E não é um desperdício de 7 anos de estudo, porque sempre que você recomeça, e eu tenho noção disso hoje, você recomeça já com uma bagagem muito à frente das pessoas que estão começando na outra área. Então, você não começa do zero, você começa já com uma bagagem muito legal. E tomei coragem para realmente fazer essa transição de carreira, que também é um tema muito legal pra gente falar aqui. Já tá anotado. Transição de carreira, gente. Sim. Nossa, quantas pessoas que perguntam, né? Como é que foi essa tua transição de carreira e tudo mais? Tenho medo, não sei o quê. Tô refém, né, da flexibilidade, do salário, sei lá. E é um tema super relevante que a gente tem que trazer. Muita gente tem esse receio, às vezes não tá satisfeito na área em que tá atuando, não passa por esse mesmo processo. Só que, é claro, eu sempre gosto de falar que eu não teria tido essa oportunidade, talvez, se eu não tivesse apoio. Por quê? Além de você passar pela pressão de sair de um status que é o direito, nossa, você tinha tudo, você ia ser juíza, você ia... Gente, no jogo da vida, eu lembro que eu jogava jogo da vida, aí tinha as profissões. Médico ganhava não sei quantos mil no jogo da vida. Sim. Advogado ganhava bem menos, mas ganhava bem. Aí eu lembro que tinha, assim, publicitário que ganhava pouquíssimo. Então eu nunca quis ser publicitário. Eu falava, publicitário não ganha dinheiro, não sei o quê. Amiga, eu a vida dá voltas. Só que eu nunca fui uma pessoa que gostei de estudar, gente. Então eu falava assim, como eu vou ser médica se eu nunca gostei de estudar? E no fim das contas, eu fui parar na publicidade. Mas eu falo isso depois. Vamos lá. Só que, sim, tem essa coisa do status, sim. Muito. E a gente tava falando antes da pressão, questão dos pais e tudo mais. Mas eu acho que a maior pressão que a gente passa... É interna, né? É nossa. Não é dos pais, não é dos outros. E a gente se importa com os outros quando aquela pressão já tá dentro da gente. Aquela coisinha já tá dentro da gente. Porque quando não faz sentido, a gente só fala, nada a ver. Só que assim... Então tem que trabalhar na gente, né? Essa pressão que eu tive foi nesse processo de interno, pelo fato de você saber da sua história. Pô, você estudou, você se dedicou durante 7 anos. Vai sair ali de algo que as pessoas meio que estão projetando em você, principalmente seus pais. As pessoas esperam, porque quem é que faz 7 anos, se mata ali de estudar durante 7 anos? Muito estudo, inclusive, né? Sim, pra depois simplesmente... abrir mão disso. E geralmente, quando você abre mão ou você opta por uma outra carreira que é maior, entende? Um status maior, ok, a galera vai te aplaudir. Agora, nossa, você saiu do direito pra ir pra comunicação. Nossa, você tava trabalhando em fórum e agora vai trabalhar em rádio. E as pessoas são cruéis, elas são sem noção, elas fazem comentários, assim, totalmente sem noção, no sentido de, nossa, você vai passar fome, hahaha. E, gente, não é hahaha, sabe? A gente não tem que ser conivente com esse tipo de comentário, tu tem que... Às vezes a gente sai pela tangente, não dá bola e tudo mais. Mas eu acho que tem gente tão sem noção. E que é bem isso, assim. O preconceito é, assim, grotesco, gigante e é escrachado. Sim. Então você tem que ter muita inteligência emocional e equilíbrio pra poder sair na boa desse tipo de conversa. Exato. Porque, assim, sem noção. Muito, muito. Você passou por isso, Jo? Comentários? Algumas vezes, mas não eram comentários, eram o que eu sentia. Eu não sei se é uma coisa minha, ou se realmente acontecia aquilo, mas era mais um olhar, assim, às vezes tu comentar empolgada de uma coisa, porque eu tava realizada quando eu fui pra comunicação, e a pessoa ficar assim, meio, tá, que legal, boa sorte, mais ou menos assim, tipo sabe? Assim, nossa, é mesmo, uau, né? Principalmente pessoas da minha área. Sim. Da época, né, do direito, que daí olha assim e tal, e fica meio... Nossa! E pra gente ver como status, dinheiro, posição, né, social, não é tudo, né, gente? Porque, sim, o direito te dá muito mais retorno financeiro imediato. A questão social que a gente acabou de falar, o status social, né? Não digo nem imediato, tá? Porque foi uma construção, mas sim, eu já estava ganhando bem. Sim. Eu já tinha um caminho trilhado, tava com um advogado que tava depositando praticamente a confiança do escritório dele pra mim. Eu lembro, lá em Floripa, né? Aqui? E lá em Floripa também, Também né? comecei a trabalhar lá. Uhum. Mas assim, pra ver como isso não é tudo, gente. Eu sei que é muito clichê falar, dinheiro não é tudo e tudo mais. Mas a questão de você não estar 100% preenchido ou amando o que você faz... A entrega. Nem sempre você precisa estar apaixonado todos os dias, acordar super empolgado, até porque somos seres humanos, não somos máquinas. Tem nem dias sempre a gente dias. tá apaixonado por aquilo que a gente faz. A gente faz porque tem que fazer. Sim, e tem mesmo. Mas tem gente que, tipo assim...
sai de uma profissão que dava um bom retorno financeiro, mas vai fazer uma coisa que verdadeiramente preenche essa pessoa e é muito mais feliz, muito mais realizado. Às vezes trabalha bem menos. Eu conheci pessoas, né, durante as minhas viagens, e recentemente uma pessoa me falou, eu trabalhava no segmento X, eu tinha tantas empresas, eu fechei, abri uma empresa muito menor, eu abro quando eu quero, Sim. e eu tenho flexibilidade, eu viajo, eu tenho o dinheiro suficiente para viver e viver bem. Sim. Então, rico é aquele que tem o suficiente. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei, cara, a gente tá numa sociedade que busca tanto dinheiro. Se você não trabalha tanto, você é folgada, você é lazy, preguiçosa. Desculpa, gente, isso vai acontecer bastante. Você é preguiçosa e você tem que estar sempre nessa corrida frenética para ir atrás e conquistar suas coisas, e cedo e tudo mais, principalmente porque a gente tem essa questão da pressão pessoal e da comparação com os nossos pais, no sentido, meus pais na minha idade já eram casados, tinham 2 filhos, uma casa. Mas a gente tem que saber que a geração é diferente hoje. Gente, é diferente. E a sua jornada é diferente da jornada do outro. Porque, assim, não adianta você se comparar. Você vai se frustrar. Não Totalmente. tem como, né? Mas eu queria fazer antes de concluir a tua linha de raciocínio, eu queria só falar uma coisa que pra mim fez muito sentido. Enquanto eu tava nesse processo de mudança mesmo, né? Eu tava insatisfeita, claro, tinha um retorno ali financeiro bacana e poderia crescer muito mais se continuasse naquele caminho. Mas o que eu sentia é que, independente ali do retorno que pudesse dar, eu só realmente conseguiria ter um retorno financeiro bom se eu entregasse o meu máximo ali. Porque a gente consegue ter retorno, independente se é financeiro, se é de reconhecimento mesmo, se é atrair clientes, se a gente se entrega o máximo que a gente pode, se dedica àquilo ali. E como eu não sentia que a minha entrega era máxima, porque não era o meu máximo, eu tenho certeza, na verdade, que hoje, no meu caminho, eu vou conseguir fazer, mesmo na área da comunicação, conseguir ter um retorno muito maior do que no próprio direito. Porque eu não conseguia entregar o meu máximo ali. Então, em termos de... Volta para aquela coisa, quando você tá feliz, você produz muito mais. Com certeza. E faz leve, e se entrega, e sabe que deu o teu melhor. Agora, como é que eu ia atuar num processo? Numa causa de uma pessoa que tá dependendo daquilo, que para ela vai salvar a vida, sendo que eu não estava preenchida naquilo ali, não estava realmente entregando o meu melhor para aquele caso. Às vezes de uma família que necessita daquele resultado. Jo, e quantos anos que aconteceu essa virada de chave, que tu entendeu qual era o teu propósito, o que você amava fazer, que você se encontrou profissionalmente? Eu me formei, eu tinha 23 anos, 24, 25, acho que eu tinha meus 25 anos quando eu decidi, não é isso que eu quero. E aí, realmente, abri mão, optei por entrar na comunicação, e aí voltei a Floripa e entreguei meus currículos aí nas emissoras, porque até então eu pensei, vou pra comunicação, então eu vou começar a fazer jornalismo, vou entregar currículos nas emissoras de TV, e eu lembro que no caminho lá, que eu tava entregando, tinha apenas uma rádio naquela região, e eu não tinha pensado em entregar currículo em rádios, só nas emissoras de TV até então. Começar como produção externa, fazer coisas... Pra aprender. Exato. Até porque esse começo é importante pra te pegar experiência. Exato. Então, assim, a gente tá topando qualquer coisa pra pegar experiência e aprender. Nem que trabalhasse de graça. E é por isso que eu digo, com 25 anos, ter essa oportunidade, eu só consegui porque eu tive apoio. E eu sei que não é todo mundo que consegue isso. Jo, eu acho que eu agradeço as minhas oportunidades, sabe? É muito importante a gente falar isso. As pessoas falam assim, segue o teu sonho, vai, larga tudo, pede a conta. Não, existe um planejamento, você tem que ver se você tem um apoio, Exato. Se você tem condições financeiras de seguir seu sonho e deixar o seu trabalho. Não é assim, não é amanhã eu vou pedir a conta, não. Tem que ter uma reserva ali de emergência, tem que fazer um planejamento. Acho que é muito importante a gente falar isso, porque tem pessoas que... vou seguir meu sonho porque a internet vende mentira, gente. E porque eu não vou falar pra você, assim. Nossa, vai, segue o seu sonho. Eu sei que cada um tem a sua história de vida, tem a sua bagagem, as suas experiências, oportunidades, mas ou siga não. seu sonho. Mas, se você puder, siga seu sonho. Se planeje para isso. Mas se planeja, exatamente. Exato. Então, fiz essa troca e aí primeiro contato que eu tive com a comunicação foi quando a Jovem Pan de Floripa me ligou dizendo que eles estavam precisando de uma estagiária lá. E como eu tinha deixado meu currículo, que era a única daquele caminho de Floripa que eu deixei,
E foi a única emissora até então que entrou em contato comigo e aí arrisquei. Vamos. É isso que eu quero? Vamos. E aí ali começou a minha paixão pela área da comunicação. E como foi tua experiência? Foi sensacional, assim, a gente não começa do zero, porque, claro, tem uma bagagem, tem uma certa idade, maturidade para lidar com as situações novas, mas foi incrível, tanto que eu estava muito acostumada com as formalidades do direito. Então, tudo isso eu tive que quebrar indo para uma rádio. Desaprendeu tudo e aprendeu tudo de novo, né? A linguagem, na hora de fazer um post, na hora de fazer uma legenda, na hora de ligar o microfone e falar alguma coisa, eu tinha que tirar toda aquela formalidade que eu construí durante 7 anos e tornar a minha linguagem um pouco mais jovem, mais falada, mais assim, como a gente tá trocando essa ideia agora, entendeu? E como isso é importante, né? Esse relacionamento interpessoal, como a gente cresce e aprende com as pessoas, olhando as pessoas. Às vezes tu admira uma pessoa e tu fala, eu vou tentar não fazer igual, né? Porque você é você, a pessoa é a pessoa, mas Sim. seguir esse mesmo caminho, vou aprender com essa pessoa. Acho que devem ter passado pessoas na tua vida que agregaram demais e que às vezes... Ontem mesmo eu tava jantando com uma amiga, ela falou assim, Nádia, eu sei, às vezes eu conheço alguém e eu sei que aquela pessoa, eu só conheci pra saber o nome dela. Nunca mais eu vou ver ela, Sim. enfim. Então, tem pessoas que elas passam na nossa vida por uma temporada, às vezes por um dia que seja, e você aprende. Aprende e leva pra muito. sempre, mas não mantém ela na tua vida. Mas é alguém que foi divisor de águas, alguém que foi muito relevante, né? Exato. Deve ter acontecido isso, principalmente em rádio, que vem e vai gente. Nossa, na rádio muito. E espero muito, que isso aconteça aqui também. Nossa, aqui vai ter demais. Vai ter demais. Mas tive muito essa experiência e foi ali que eu comecei a realmente meter a cara na comunicação. Falar, mais contato com o microfone, produzir mesmo conteúdo, pegar as notícias, transformar numa linguagem bem jovem, porque não foi a uma rádio mais formal. Se ainda fosse uma rádio mais adulta, mais formal, eu ainda conseguiria ter mantido aquela casca, assim, do direito, sabe? Mas eu tive que desconstruir tudo, porque era Jovem Pan. Então a gente tinha que falar, tá ligado? Tinha que falar, vir com gírias que até nem era do meu costume. Outro vocabulário. Exato. Então, assim, foi um aprendizado muito incrível. Só que tudo é soma, né? Eu não fui tanto pro jovem, só jovem, nem mantive a formalidade do direito. Eu acredito que pra onde eu caí hoje é o perfeito para os resultados que eu tô tendo hoje. Então, assim, tive algumas passagens dentro de rádio. Na Jovem Pan foi minha experiência inicial, mas eu ainda saí de lá um pouco, não crua, mas ainda muito novata na área, obviamente. Fiquei 1 ano lá. Depois tive uma passagem na Rádio Jaraguá, quando eu morei durante 4 meses em Jaraguá, mas passei por lá e era uma rádio adulta e muito de notícia. Então, eu tive contato com externa, de fazer notícia, tinha notícia mesmo, de fazer toda a produção, entrevistar a pessoa, depois redigir. Outro universo. Outro universo, muito mais de noticiado mesmo. Jornalístico. E aí, minha maior bagagem na comunicação foi na Rádio Magia, quando eu retornei à Floripa. E aí, na Magia, foi realmente um divisor de águas para mim, porque lá eu tive contato com os famosos pit stops, né? Que é quando a gente vai até o cliente e faz chamadas para o ar, vendendo o cliente. Tive o meu primeiro contato com programas mesmo, ao vivo. Eram os nossos... Como é que a gente... fugiu a palavra. Mas enfim, eram programas que a gente fazia. Fazia um programa ao meio-dia e fazia também um programa à noite. Então, além de participar, eu não era locutora de horário, mas eu era comunicadora ali dentro do programa, participava junto. Então, tive essa experiência, além de produzir os programas. Então, tinha a parte de produção, a parte da comunicação mesmo, a parte de venda no cliente. Foi onde abriu a minha cabeça, inclusive para redes sociais. Porque de vez em quando eu estava ali fazendo a parte de redes sociais da rádio. E foi onde me quebrou o gelo de câmera. Foi fazendo os stories e os vídeos para rede social de uma emissora, né? De rádio, no caso. E tanto que quando as pessoas têm um pouco de timidez, um pouco de vergonha em relação à câmera, eu falo a mesma coisa, é só treino. É só treino, pega a câmera e fala. Os primeiros vídeos não vão ficar naturais. Mas quanto mais você treina, mais você tá ali, se torna natural. Lapidado. A Jo sempre fala isso, é verdade. Ela sempre fala isso nos stories. Gente, comece, coloca a câmera, treine. E eu acho que pra foto, gente, também é isso. Você tem que
se conhecer o seu melhor lado, você tem que se valorizar, né? Saber pra onde teu cabelo fica melhor. Por exemplo, eu peguei o meu melhor lado, que coincidentemente é o melhor lado da Nádia. Então, ela ficou feia hoje, mas no próximo ela vai ficar bonita. Gente, olha o que temos que aturar aqui, né? Mesmo amizade de muitos anos é isso. É isso. Só pra concluir, hoje estou de novo em Balneário, não estou em rádio, mas estamos aqui iniciando esse projeto, podcast. Hoje eu também faço a questão de eventos, sou mestre de cerimônias em eventos, em congressos, faço toda a produção do cerimonial e faço a apresentação também. E também estou num projeto muito legal com a revista Náutica, né? Fiz uma cobertura com eles. Jordana é muito chique, gente. Eu tô muito feliz. E não é por, nossa, sou chique, não tem nada a ver com isso. Ela já está viajando o Brasil e daqui a pouco ela vai pra fora. É uma realização, sabe? Quando você pensa... Quando você nem imagina que uma oportunidade tão grande pode aparecer no teu caminho, e acontece, aí não tem como olhar tudo acontecendo à sua volta e não pensar, sim, Deus tem um momento... Até bati no microfone. Deus tem um momento certo pra tudo na tua vida. Pra tudo. Pra tudo. Então, hoje tô lá com a revista Náutica. Fechei um contrato com eles de influenciadora náutica e participo dessas coberturas de evento, fazendo o que eu amo, que é comunicação. Esse é meu breve histórico, mas eu quero saber da senhorita. Conta pra gente quem é a Nádia, o que te trouxe até aqui, qual a sua relação com o café e como a comunicação surgiu, sempre esteve na tua vida. Sim, gente, meu nome é Nádia, eu sou brusquense, mas morei minha vida inteira em Balneário Camboriú, vim pra cá com, sei lá, 2 dias de vida, 1 dia de vida, preciso tirar essa dúvida lá em casa, mas sempre morei na mesma casa, né, salvo o tempo que eu fui morar fora, então, eu sou daqui mesmo, digamos, eu conheço mais aqui do que Brusque, pra ser honesta. Tenho 31 anos, sou de 92, como a Jojo. Estudei desde a 7ª série com a Jo, mas ensino médio a gente se separou. Nos reencontramos na juventude e cá estamos, né, Jo? É isso aí. A minha relação com café é bem diferente da tua, Jo. Eu não gostava de café. Eu não tomava café. O meu paladar era bem infantil, assim. Eu era do Nescau, do Nescau, do Todinho. Do Todinho. Todinho não tanto, mas Nescau, vai. Nesquik. E aí, lá, meados de... Na pandemia que eu não morava mais já com os meus pais, já tinha saído de casa, tava morando na cidade que eu fazia faculdade, que é aqui do lado, né, que é Itajaí. Eu tava fazendo TCC e eu senti a necessidade de tomar café, porque, gente, quem fez TCC sabe, né? Então foi agora? Foi, faz 2 anos. Vai. Mentira que a tua relação com o café é tão... É tão nova, É um baby. É um baby no café. E o mais doido é que, assim, na época eu trabalhava numa multinacional, então eles tinham um cafezinho do lado da minha sala, e lá eu comecei a tomar café, porque eu tinha que me dividir, né, entre... Na época eu era estagiária nessa multinacional, quando eu comecei. Então, eu era estagiária, eu fazia freelancer de social media, né, que eu faço até hoje, que eu gosto muito, pra não sair da área de comunicação, porque a multinacional que eu trabalhava era uma multinacional de engenharia, então, assim, nada a ver com o meu nicho, porém, foi muito aprendizado. E lá eles tinham um cafezinho e tal, e eu ainda estudava. Então, assim, gente, era muita coisa. A gente começa com café no trabalho, né? Aí, já percebeu? É pra se manter acordado. E aí você, tipo assim, você tem que lavar sua roupa, fazer sua comida, porque você não mora mais com os pais. Então é muita coisa, eu não parava e ali eu comecei a tomar café. Só que eu comecei com açúcar. Um pouquinho mais açúcar, vai. Porque eu vi as minhas colegas de trabalho, hoje minhas amigas, tomando café com açúcar. Então eu meio que fui imitando, até que chegou um dado momento que eu tirei o açúcar e foi exatamente igual. Eu não consegui mais voltar pro açúcar. Mas eu nunca tomei café com leite. Sempre foi café puro, né? E aí eu passei a tomar sem açúcar. E hoje, assim, eu não tomo todos os dias café, mas já foi uma época que eu tomava todos os dias, assim, 2, 3 xícaras. Você consegue não tomar todo dia? Eu consigo. Eu sempre tomei muita água. Então, assim, eu troco pelo chá. É mais saudável? Troco pelo chá no inverno, né? Eu não chá consigo quentinho. tomar chá. E eu amo chá. De todos, assim, não tem um chá que eu não gosto. Talvez aquele que... Tem um que é de uma plantinha vermelha. Não é o hibisco? Hibisco. Isso aí eu não gosto muito. Tá. Mas se precisar, eu tomo também. Então, eu acabei alternando, né? Tive essa alternativa de café e chá.
E a minha história com o café é isso, assim. Foi no TCC, foi trabalhando, foi estudando a realidade de muitos, né? Exato. A realidade da maioria de nós, que é estudar e trabalhar. Madrugada, dentro. E na publicidade, porque eu sou publicitária de formação. Então, ela reclamou tanto do jogo da vida e caiu. E caí na E publicidade, caiu lá, gente. A vida é uma caixinha de surpresa. O que é a vida, não é mesmo? A vida é uma maravilha. E eu acabei assim, fazendo 2 TCCs, porque na publicidade a gente faz 2 TCCs ao mesmo tempo. Que a gente chama... ao mesmo tempo, assim, não é ao mesmo tempo. Mas que é um prático, né? Não, a gente tem 3, né? A ambientação, que é o estágio. A gente tem, que é um semestre. A gente tem o TIC, que é o famoso TCC, que a gente apresenta sozinho e tudo mais. Hoje, na publicidade, você pode apresentar em dupla, inclusive... Eu e a minha colega da faculdade, nós somos a primeira dupla da publicidade da Univale que apresentamos em dupla. Foi a primeira vez. Ai, que legal. Então, foi bem legal. A Keila, um carinho imenso. A gente fez um tema super legal. Dá até pra trazer isso futuramente, assim. E o PEP, que é em grupo. E que é uma confusão, né, gente? Porque fazer um trabalho... em grupo. Sobrou pra um só, né? Não, eu não vou nem entrar nessa questão. Mas, assim, fazer trabalho em dupla já é difícil, né? Você pega 4 pessoas, às vezes 5, já vi grupo com 6. Imagina só, né? É que sempre tem a pessoa que deixa ali o resto fazer, mas tem aquela também que quer que saia perfeito e agarra tudo. Nunca é um negócio justo, trabalho em grupo. Eu não acho justo. Eu não vou entrar nessa questão, Tudo bem. porque assim, faz pouco tempo. Estou um pouco traumatizada ainda. Estou trabalhando isso em mim. É bem desafiador. É só isso que eu tenho a dizer neste momento. Mas foi um sucesso e foi muito legal o case que a gente utilizou. Foi de um restaurante que a gente ama, que é o Koi Sushi, Koi aqui de Balneário Sushi. Camboriú. Gente, a gente ama o Koi verdadeiramente. Não estamos sendo pagas pra isso. Não. Somos clientes Inclusive... desde que abriu, assim, 10 anos. Então, Inclusive, você falou do hibisco e lembrei do Koi na hora, porque semana passada eu tava lá e eles têm um drink novo de hibisco. É mesmo? Uma delícia. O chá pode não ser muito bom, mas o drink... Quem vai sabe, lá, né? vale a Quem pena. sabe a gente arrisca aí. Porque Enfim, o Koi... merchanzinho sem querer aqui. Um merchanzinho rapidinho, isso vai acontecer bastante, inclusive. Porque a gente indica coisa boa e coisa que a gente usa verdadeiramente. Então, Exato. assim, nunca vai acontecer de a gente fazer algo, né, porque a gente, assim, Vai acontecer porque queremos patrocinadores também. Mas todos a gente vai indicar. Não, a minha... Porque a gente vai gostar. O que eu quis dizer foi, nunca vai acontecer da gente indicar algo que a gente não verdadeiramente gosta. Exato. E usa, né? Exato. Então, assim, a gente tem que se identificar, tem que usar, tem que gostar pra indicar. Eu acho Exatamente. que a verdade, né? Então, assim, voltando à minha história. Então, minha relação com café é essa, não é mesmo? E biografia, né? Eu sempre fui muito comunicativa desde criança. E o engraçado é que, assim, por mais que a gente, como eu falei antes, nós somos a mistura das 5 pessoas que a gente mais convive. E nós trazemos muitas questões de casa, eu acho que é enraizado na gente, né? Bagagem. A minha família, eles não são comunicativos, não são pessoas super abertas, E eu sempre fui. É algo que nasceu comigo, né? E por eu ter nascido no lar cristão, eu sempre fui envolvida com as coisas da igreja. Dança, teatro, Sim. acampamentos, retiros e tudo mais. Então, a minha avó era zeladora da igreja, minha família toda ia. Então, eu era pau pra toda obra. Então, tinha todos os grupos, eu tava enfiada lá. Então, eu tinha que fazer uma dança, a Nádia ia. Tinha que fazer um teatro, a Nádia ia. Tinha que apresentar não sei o que, a Nádia ia. Talvez por isso seja o reflexo da Nádia de hoje. Porque a Nádia, gente, ela faz de tudo. E de tudo com maestria, eu digo. Ela realmente já fez muitas coisas. E ela sabe fazer muitas coisas. Ela teve passagem... Eu lembro muito da época, inclusive de 7ª série. Enquanto eu tava lá tímida, enquanto eu estava tímida lá, não conseguia conversar direito, só estudava, tirava 10, mentira, não era assim. É verdade. Não era assim, não. A Nádia, ela estava lá na quadra só da gente, fazendo coisa de pirotecnia. Tecido, porque ela trabalhava também no Beto Carreiro, muito famoso aqui na região. Na verdade não foi trabalho, né? Na verdade foi o Instituto do Beto Carreiro, eu era aluna e Olha, a gente apresentava. Sim, então ela trabalhou em circo, né? Circo. Todo trabalho de assim, eu amava, eu olhava pra ela e caramba, como é que pode uma menina fazer tanta coisa?
Sim, sempre foi e permanece, né? Eu E permanece. continuo nessa pegada. Minha vida, ela é isso, assim, várias coisas. Tem uma amiga minha, uma grande amiga minha, Teatro, dança. que ela fala assim, Nádia, você tá sempre em movimento. Eu acho isso muito legal. E eu acho que é uma palavra legal, movimento. E é isso. Porque muita gente confunde você ser comunicativa, expressiva, extrovertida com irresponsabilidade. Ah, ela é doidinha, ela não sei o quê, nanana. E eu, por um bom tempo, eu acreditava nisso. E não tem nada a E não ver. tem absolutamente nada a ver. Quer dizer, porque a pessoa é quieta, ela é mais responsável ou ela é mais focada? Não. Nem sempre, gente. Às vezes a pessoa mais quieta é a que tem mais turbilhão de pensamentos e coisas mal resolvidas. A Nádia é uma fábrica de ideias, Nossa, eu de sou. processamento. E tudo que ela faz é com muita perfeição, assim. O olhar que ela tem. É amiga. verdade. E não... depois você me passa um pix também. Mas assim... Poxa, achei que era de coração. Não, Mas é verdade. E hoje, tenta, ela né? vai concluir a linha de raciocínio e mostrar hoje o que ela faz, mas ela também, além de todo esse talento artístico, porque sim, essa moça também canta, também tem muitas habilidades, dança, enfim, esses espetáculos todos de circo. Jordana está iludindo a todos. Ela Isso- tem um olhar não. magnífico para fotografia. Fotografia de foto e vídeo. É Eu amo. incrível. E agora você continua a sua história. Ah, amiga, obrigada pelas palavras. Sério. A recíproca é verdadeira, porque eu acho que tudo que tu coloca a mão, tu faz com maestria também. Obrigada. A gente faz o que a gente consegue fazer. Nem sempre é o que a gente gostaria, mas a gente... Quando a gente entrega tudo, acho que é o suficiente. Às vezes a gente quer a perfeição, mas feito é melhor que perfeito. Exato. E a prática traz essa, entre aspas, perfeição, né, gente? Porque perfeito só Deus, né? Mas aí já é outro assunto. Exatamente. Mas, assim, eu sempre fui uma criança em movimento. Sempre fiz muita coisa. Então, eu cresci nesse meio, né? Então, eu sempre fui muito faladeira, comunicativa. Eu fui criada, tipo assim, ó... Meus pais sempre trabalharam muito. Então, eu brincava na rua o dia inteiro com os vizinhos, dormia na casa dos amiguinhos. Meus pais sempre confiaram muito, porque o nosso círculo de amizades era muito, assim... Era muito estruturado, assim. Era muito, sabe? Sim. A gente tinha um grupo de amigos lá da igreja mesmo, meus vizinhos. Eu passava muito tempo na casa da minha avó, na casa de amiguinhas. Era de confiança dos seus pais. Muito de confiança, Sim. sabe? E foi... Eu tive uma infância muito feliz. Muito feliz mesmo. Brincava na rua. Assim, era uma coisa que eu tenho lembranças muito felizes da minha infância. Sabe que isso, muito provavelmente, que fez o teu lado criativo aflorar demais. Sim, meus pais sempre deixaram muito, sabe? Eu ter esse meu lado criativo. E lógico, né, gente? Eu fui uma criança que aprontava muito. Então tinha... Criatividade já tava ali, no gene. Então tinha o lado também, assim, né? Que, assim, eu ficava muito de castigo, eu apanhei bastante, tem tudo isso. Mas não traumatizou. Não tenho mágoa nenhuma. Até porque, gente, eu aprontava muito. Eu trancava amigas no banheiro, jogava chave fora. Mas não de maldade. Por exemplo, já aconteceu de... Eu, sem querer, perder uma chave e minha amiga ficar trancada. E eu fingi que ela simplesmente não tá ali. E brincar do outro lado da casa. E minha mãe chegar e falar assim, meu Deus, a fulana tá presa. Mas eu, como criança, não sabia como resolver aquela situação. Eu só esqueci a minha amiga presa no banheiro por 10 horas. Apenas. Foi pouco tempo, mas já aconteceu. Tipo assim, eu corri em volta da mesa, meus pais corriam atrás de mim. Então, assim, eu era muito levada. Muito mesmo. Eu usava as roupas da minha mãe sem pedir, emprestava pras minhas amigas. Minha irmã recebia a minha amiga em casa com a minha roupa dela. E ela ficava doida, assim. Então, eu sempre fui uma criança muito sem noção, assim, sabe? Mas muito feliz, né? Acho que criança fazendo criancice, o que não dá pra esperar muita maturidade de uma criança também. Hoje Exato. eu tenho essa ideia, né? Então, assim, eu sempre fui muito precoce pra algumas coisas, mas eu fui meio demorada pra outras, sabe? Eu sempre senti isso, assim. Então, assim, cresci, né? E eu era tough. Eu era uma criança, uma adolescente. Vai traduzindo pra gente, porque assim, a pessoa tem um vocabulário em inglês muito fluente, às vezes a gente não, né? Se perde. O que é tough? Né? Tipo assim, eu era uma criança, uma adolescente, tipo assim, durona, forte e tal. Então, eu gostava de esporte, eu fazia tudo quanto é coisa na escola, né? Mesmo que não fosse boa, eu dava minha cara pra bater, eu não tinha vergonha. Ah, precisa de alguém pra falar tal coisa, eu fazia. Ah, precisa de alguém pra dançar, eu dançava. Precisa de alguém pra... Então, eu sempre fui muito assim. Eu dava a cara pra bater, corajosa e tal. E eu penso assim, cara, eu vou fazer, sabe?
o pior que pode acontecer, sei lá, não ficar legal, não dá certo, mas aí foi uma É uma experiência. crítica. Você foi uma criança já muito corajosa desde sempre, porque você não tinha medo da crítica alheia. É, Vamos fazer, vamos fazer. vamos fazer. É. E é muito triste a gente perder isso ao longo da vida, né? A gente começar a se preocupar tanto com o que os outros pensam, com a expectativa dos outros, né? A gente colocar essa pressão na gente. Então, Sim. eu cresci e eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Porque, gente, não por nada, mas eu me sentia boa em tudo. Uhum. Eu não era boa em tudo, obviamente, uma criança pensando isso, né, uma adolescente. Mas eu pensava assim, nossa, eu conecto e me identifico com Eu tantas gosto coisas de tanta coisa. que eu não sei o que eu vou fazer. Então eu via as minhas amigas falando assim, eu quero ser médica, eu quero ser designer de moda, eu quero ser advogada, eu quero ser arquiteta, eu quero, né, e nós somos da década de 90, então não tinha essa coisa de essa influencer, isso aí não existia. Exato. Então Blogueira. eram profissões mais tradicionais, assim, e eu não tinha isso. Eu falava, gente, o que é que eu vou fazer? E aí, lógico, que a primeira coisa que os nossos pais pensam, que a Jo falou antes, vamos para uma área que dê um retorno financeiro, né? Sim. E aí eu também fiz direito, assim como a Jo. Na mesma universidade, inclusive, só que Não eu fiz em é- Balneário, tu fez em Itajaí, né? Exatamente. Itajaí e Balneário eu mesclei um pouco. E o engraçado aqui é que não é só algo que te dê estabilidade ou retorno financeiro. Mas os dois pais aqui têm um empreendimento. O pai dela tem uma loja, meus pais têm um escritório. Então, é meio natural que os pais queiram que os filhos toquem isso. É. Não é? É. E a gente foi para áreas totalmente diferentes. Então, teve também essa quebra, esse processo de decisão interno nosso, ainda novas, de falar, de separar. Separar do que a família naturalmente quer que você siga. Né, Nádia? Exato. E aí eu fui fazer direito, porque meu pai falou que era uma universidade boa, um curso bom, enfim, e era perto de casa. Então, assim, né, eu não tive essa coisa que muita gente teve de morar fora para fazer faculdade, eu não fui morar em outro estado, enfim. Não era uma realidade para mim tentar uma federal, apesar de ter federal aqui do lado, em Floripa. Nunca foi algo que foi instigado em mim, foi incentivado. Eu fiz cursinho, inclusive. Eu fiz um cursinho pra passar no vestibular e no fim das contas eu entrei pelas notas, enfim. Olha Não sei só. nem como, gente, porque minhas notas eram péssimas na escola. Eu era aquela pessoa que não estudava, entendeu? Eu era cara de pau, fazia a prova, colocava o nome, entregava e tchau, porque eu não enchia linguiça. Eu nunca fui aquela pessoa que ficava, tem 2 horas pra fazer a prova, eu vou ficar 2 horas. Não. Gente, eu gosto porque aqui a gente é muito sincero. Muito sincera, já faz muitos anos, né? Muitos anos isso. Foi metade da vida atrás, então. E eu era muito preguiçosa pra estudar, eu não gostava. Então, tanto é que, assim, eu acho que eu passei de ano pela lábia, porque os professores gostavam de mim, porque eu era uma pessoa muito solícita. Então, assim, amiga. líder da sala. Eu era líder da sala. A Nádia ficava pé da vida comigo, porque ela pedia cola e eu não conseguia passar cola. Tu vai falar isso. Claro que sim, vamos. Já Eu tá não jogando os sou. podres, vamos aumentar esses podres. Eu não sou mais essa pessoa, gente. Mas, gente, Mas e eu sempre fui aquela pessoa que, além de envergonhada, eu não sabia fazer coisa errada, entendeu? Enquanto você fazia coisa errada e ninguém percebia, Não, eu não conseguia fazer porque parecia que tava todo mundo voltado pra mim. Então ela pedia cola, coitada, ela ficava lá tirando 0. Enquanto eu tirava meu 10 e não passava cola. A Jordana e a Emily, as duas eram muito inteligentes. Eu pedia cola pras duas, eu falava, pelo amor de Deus. E elas nem olhavam pra mim. Tipo assim, minha filha, se vira, tu não estudou? Certas elas, né, gente? Porque Isso, sobre a vida é isso. justa, entendeu? Você tem que estudar, né, e tudo mais. É uma brincadeira, mas não era porque eu queria te deixar na mão, amiga, porque eu não sabia passar cola. As duas ficavam nervosas. E eu pensava assim, porque eu tinha esse jeitinho brasileiro. Tipo assim, vamos dar um jeitinho, dá tudo um jeitinho, né? Hoje eu entendo que não é assim, né? As regras, elas existem por uma razão, né? Pra Tem a serem questão- quebradas. Brincadeira. Não, absolutamente não. E a questão da ética também, a questão de... Cara, eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida, que é assim, o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O Sim. errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E hoje, eu sou uma mulher, né, Nossa, madura. amiga, nunca imaginaria isso sair da sua boca se fosse lá na 7ª série. Eu era muito doidinha, gente, assim, sério. Muito, assim, da pá virada mesmo, eu era... Sério, enfim. E aí, eu fui fazer direito, né? E eu fiz... Eu lembro que quando chegou em direito penal, eu falei, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. E aí, eu caí fora. E... Isso deu o quê? Terceiro período? Por aí, eu acho que foi o terceiro, E aí, eu não podia ficar parada, né? Não podia ficar parada. E eu fui fazer administração.
E eu fui fazer à distância, gente. Tipo assim, uma coisa só pra cumprir o script, assim, tipo assim, vou fazer... Tem que fazer uma faculdade. Porque eu nem... Nossa, eu pensava no negócio do meu pai e da minha mãe, daí eu falava, vou fazer uma administração, porque é isso. E óbvio que não durou, né? Não durou. E aí aconteceram umas coisas na minha vida pessoal Que bom, me né? levaram... Porque muita coisa surgiu depois de não ter durado esse começo de faculdade. Ah, com certeza. E algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal que me levaram a morar fora do Brasil. E um dia a gente vai falar sobre viajar, intercâmbio, eu vou contar mais minuciosamente essa história. Mas explica por cima pra onde você foi. Eu fui pra Seattle, em Washington, na costa oeste dos Estados Unidos, ali quase no Canadá, né? E eu morei 25 meses com uma família americana, a mesma família. Eu cuidava das crianças, aprendi inglês, fiz muitas amizades, viajei muito. A minha ideia era aprender inglês. Como eu não tinha condições de fazer um intercâmbio muito caro, fazer um high school, que era o meu sonho, ir pra Disney aos 15 anos, eu não tive essa oportunidade. Não rolou. Eu decidi ser au pair, que é um programa de intercâmbio que eu absolutamente amo e indico pra meninas até 26 anos nos Estados Unidos, se eu não tô enganada. Se não mudou, se mudou assim as regras. Tem um retorno financeiro muito legal, porque lá Muito legal. é muito valorizado, né, Nádia? Você ganha por semana, né? E ganha um valor legal. Você não tem gasto, porque você mora com a família. Então, assim, Você tá trabalhando, você tá adquirindo teu inglês, você tá recebendo e não tem custo com moradia. as pessoas me perguntam, né, Nádia, como que eu posso aprender inglês? Qual é a melhor forma? Eu posso fazer um curso? Vou pra fora, fico 3 meses? Eu sempre falo, gente, pra você aprender qualquer coisa, você tem que ter imersão. Então, eu sempre falo, vai pra fora e, cara, faça amizade com americano, com gente de fora, se force, você tem que errar pra você aprender, Exato. Você tem que falar, você tem que dar cara pra bater, você tem... Muda já o teu celular todo pro inglês, assiste filme em inglês com legenda em inglês, escuta música em inglês, tenta entender. É aos pouquinhos que as coisas vão vindo. É imersão, é você entrar no mundo daquilo e, tipo assim, você vai ligar a televisão, é inglês, você vai na farmácia, é inglês. É até engraçado, tudo, porque placa. eu convivo com a Nádia, claro, tudo dela hoje tá em inglês, hoje ela tem influência, claramente, também trabalha numa empresa canadense, então tem que estar com o inglês ali muito fluente. Mas até pra falar com a Siri, ela já fala em inglês, então realmente ela tá nos dois mundos, hoje. É. Não precisaria, mas está ali. Porque precisa também, né, amiga? Se não enferruja também, né? Boa. Mas assim, meu objetivo de ir pra fora do Brasil foi pra aprender inglês e nada além disso. Tanto é que assim, eu trabalhava muito, juntava uma grana, ia viajar e voltei com inglês fluente. Só que quando tava acabando meu intercâmbio, eu não tava pronta ainda pra voltar pro Brasil e fazer uma graduação, eu não sabia o que eu queria ainda, assim, sabe? E aí eu fui pra Holanda fazer o mesmo intercâmbio. E lá eu fiquei Você voltou com quantos anos? pro Brasil, Depois dos Estados Unidos? não voltei, eu fui direto pra Holanda. Foi direto. Eu fui Você tava com direto. quantos anos? Só pra saber a idade de au pair lá. Eu fui para os Estados Unidos com 21 anos. Recém eu tinha feito 21. Eu fui pra Holanda com 23. Ah, tá. Eu Era voltei, era novinha eu voltei ainda. pro Brasil com 25. Então eu saí do Brasil de 20 para 21 e voltei com 25. Sim. E aí eu fui pra Holanda, tive uma experiência incrível também. Com a mesma família, eu fiquei 15 meses. Com a mesma família? Não, com a mesma família eu fiquei 15 meses. Ah, tá. Né? Ah, Porque tá. tem a opção de você trocar de família quando você Boa. faz intercâmbio, esse tipo de intercâmbio. E eu fiquei com a mesma família. E depois fiquei um tempo como turista, viajando. Então eu viajei a Europa inteira. E foi muito legal, porque aí eu peguei uma bagagem de viagem, que era uma coisa que era o meu sonho. Sim. Eu tinha alguns sonhos na minha vida, assim. Eu tinha um sonho muito grande de viajar o mundo, de me formar, segurar um canudo, de comprar meu carro. Tinha muita vontade de comprar meu carro. De ter a minha casa e de casar e ter filhos. Era um sonho, assim, nossa. Era O check foi feito em quais aí? em praticamente todos. Eu só não casei e tive filhos ainda. Mas se tiver aí nos planos de Deus, vai acontecer e vai Com ser certeza. perfeito. Mas se não acontecer também, eu, assim, realmente, eu tive muita história legal Tem fora do Brasil muita viajando. história pra contar. E, assim, Muita. eu E a sou gente viajante. quer falar só disso, porque, ao contrário da Nádia, eu não tive as minhas experiências fora. Então, quando a gente trazer esse tema específico aqui pro podcast, eu realmente vou ser a pessoa leiga, como você aí do outro lado também pode ser, perguntando, porque isso me motiva muito. E eu tenho muito desejo, principalmente na área da comunicação, de afiar meu inglês. Eu não tenho meu inglês hoje. Eu sei o básico do básico. Pode ser que eu vá e consiga me virar. Conseguir, sei lá, comer, mas eu não tenho inglês fluente. E pra minha área e pras coisas que estão acontecendo, eu preciso dessa experiência. Então eu tenho muita curiosidade em saber como são as coisas, as experiências, o que eu devo fazer, quais são as dicas, quais são os erros que eu sei que eu vou ter que cometer pra aprender. Então uma hora a gente vai sentar e ela vai explicar pra gente como foi toda essa experiência. Sim.
Pode deixar, vou contar sim. Muita gente me pergunta, eu recebo mensagem semanal sobre viajar, sobre intercâmbio, sobre inglês. É sério, é muito... Eu não sei se você ainda tá fazendo isso, mas a Nádia por muito tempo também trabalhou ajudando nesse processo de visto, né? Sim, sim. Aí, eu tava na Holanda e lá os meus hosts, os pais da casa, eles eram publicitários, enfim, eles trabalhavam em grandes empresas, multinacionais, incríveis e tal. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com evento, comunicação, nananana. E veio um clique. E quando isso aconteceu, eu senti que eu estava pronta para voltar para o Brasil. Fazer a minha universidade aqui, perto da minha família, porque eu sentia muita falta da minha família. Vivi momentos incríveis, nunca, assim, sofri de saudade ao ponto de querer voltar antes. Nada disso. Você sempre foi mais desgarrada. Mas eu falei, gente... Antes, né? Porque agora, depois dos 30... A gente fica mais família mesmo. Eu sofro pra viajar. Gente, sério. Eu tô indo viajar amanhã e eu vou ficar 2 semanas fora. E eu tô assim, cara, eu devia ter ficado mais tempo com a minha família, porque eu acabei de voltar de uma viagem, né? Enfim. E eu tô ficando mais coração mole. Mais calma, acho que tudo isso. Coração mole, mas não sossega, não. Ela tá sempre vendo passagem aí pra ir pra outro canto do mundo. Gente, quem viajou, quem fez intercâmbio sabe. Não para. Uma vez que o bichinho te pica, nunca mais, né? Essa que a gente fala. Nunca mais você deixa de viajar. E aí, eu voltei pro Brasil e fiz publicidade e propaganda. E foi incrível, porque eu me encontrei nesse curso. Eu fiz grandes amizades lá, professores que abriram portas pra mim. Então, desde o início, eu me dediquei muito pra entregar tudo no curso. Sim. Tudo, sabe? Eu vivi o meu curso verdadeiramente. Desde o primeiro período, eu fiz estágio. Eu fiz monitoria dentro da universidade. Então, nesse meio tempo, eu fazia monitoria meio período na minha universidade. E no outro período, eu dava aula de inglês pra criança. Olha. Então, é verdade, você foi professora de inglês sempre também. Sempre fiz muita coisa, sabe? Sempre fiz muita coisa. No ano seguinte, então, eu passei 1 ano dando aula de inglês e fazendo monitoria na minha universidade. Quando eu senti assim, aprendi bastante. Não tem muito pra onde ir agora, pra crescer e tal. Acho que eu já peguei bastante. Eu mudava de lugar. Porque eu falava, não tem mais como eu expandir aqui, não tem mais como crescer. Aprendi bastante. Pô, legal. Vamos conhecer outro e nicho. Aí, eu recebi uma proposta pra trabalhar em uma agência de intercâmbio. A agência que me levou pra fora do Brasil. Ai, que legal. E eu topei na hora, porque eu sou comunicativa. Qual que era a agência? Intercultural. Aqui de Balneário Camboriú, com o Cris, com a Rose. E foi, assim, uma experiência muito incrível. Porque as pessoas, elas viam o brilho no meu olhar vendendo intercâmbio. Porque eu tive uma experiência incrível. Tu viveu. Sim, de fato. Eu vivi uma experiência muito incrível. Então, eu tinha brilho nos olhos quando eu falava sobre aquilo. Que legal. E eu passei 1 ano trabalhando lá com eles. E continuei viajando, então eu peguei férias, daí eu fui pra Ásia pela primeira vez, de férias, e foi outra experiência, que daí não era intercâmbio, era viagem mesmo. E me virei, e eu gostava muito de ir pra lugares exóticos e tudo mais. Eu tenho essa veia muito forte em mim de viajar, de conhecer culturas, de conhecer pessoas, né? Isso faz parte de quem eu sou. Motiva. Tanto que Demais. Quando ela tá num período muito grande sem viajar, a gente já fica meio tristonha. Coça. Tu começa, ai meu Deus, eu preciso viajar e tal. Renova as energias da Nádia. Total, bem isso, Jô. E aí, no ano seguinte, eu fui trabalhar, em 2019, eu fui fazer 2 intercâmbios. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e na Holanda, de novo. Deixa eu fazer só um parênteses aqui muito grande, porque eu vou esquecer de falar isso e é muito interessante. Uma coisa que eu sempre admirei em ti, principalmente por esse fato de viajar muito, a Nádia, eu acho que pelo fato de gostar muito, de querer muito isso, ela sempre conseguiu juntar dinheiro, não digo fácil, mas ela conseguiu administrar muito bem a sua reserva para conseguir viajar. Porque, assim, quem vê de fora, nossa, só viaja. Ela nasceu em berço de ouro para poder viajar tanto. Mas não, ela sempre foi muito regrada e sempre batalhou muito antes para conseguir juntar dinheiro, para conseguir fazer a vida dela. E lá fora viajava, conhecia, mas também trabalhava lá. Então, assim, não foi nada de mão beijada. Então, isso é muito legal ser falado, porque é uma coisa que eu sempre admirei muito também. Essa questão de ter um objetivo e para chegar lá, você sabia exatamente o que tinha que construir aqui, tudo que tinha que ralar, tudo que tinha que juntar para conseguir alcançar. Sim.
Eu acho que tô longe de ser a pessoa mais organizada financeiramente, assim, no sentido de ter reserva de emergência, Não, eu não sou, até porque eu prezo muito pelas experiências. Então, eu não sou uma pessoa que gasta meu dinheiro com coisas, mas eu gasto com experiências. Então, eu gosto de viajar e tudo mais. Mas é bem isso, eu sabia que eu precisava de tanto, fazer um planejamento legal, trabalhava. Quando eu morei fora do Brasil, eu nunca liguei pro meu pai e falei, olha, preciso de dinheiro, me manda. Isso nunca aconteceu. Ele sempre mandou, assim, presente de Natal e aniversário. Eu lembro disso. Ele mandava um valor pra comprar alguma coisa pra mim. Mas eu sempre trabalhei. Não só pras famílias que eu era au pair, mas eu fazia extra pros vizinhos, assim. Então eu sempre jeito de muito. conseguir a mais, né? E as pessoas têm uma visão bem deturpada do que a gente de fato é. Né? As pessoas pensam assim, filhinha de papai, sei lá o quê. E não tem ideia da dimensão, né, do que... Do esforço que você teve pra conseguir. Exatamente. Então, eu trabalhei bastante mesmo, eu era babá, eu não tenho vergonha, tenho muito orgulho de falar isso, porque foi uma forma que eu aprendi inglês e hoje eu tenho um emprego que muita gente sonha, né, em questão de flexibilidade e tudo mais. Eu trabalho remoto para uma empresa gringa, então assim... É uma empresa canadense, quer falar um pouquinho de como foi essa etapa? Vou chegar lá. Eu saindo ali do 2019, eu fiz mais 2 intercâmbios e foi muito legal. Eu voltei para alguns lugares que eu já tinha ido e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu finalizei o meu curso, deu pandemia e tudo mais, finalizei o meu curso. E eu falava assim, tem uma coisa que eu ainda não fiz, que é trabalhar numa multinacional. Aí eu trabalhei na multinacional, que eu mencionei no início, e foi uma experiência muito massa, foi incrível, eu aprendi muito, cresci demais. E depois, que foi na VEG, gente, a VEG, né? Eu tenho VEG no meu currículo, então assim, é incrível. E depois da VEG, e eu sempre fiz freela e tudo mais, de social media, né? Depois da VEG... Eu não lembro o que eu fiz na minha vida. A gente corta essa parte. Brincadeira. Depois da VEG veio essa oportunidade maravilhosa, que é a empresa que eu trabalho hoje, a Ellie, que é uma empresa de educação, uma plataforma de conteúdo que ensina inglês, uma plataforma, né, onde você pode aprender inglês. Então, nosso cliente final são professores, cursos, universidades. Não é o aluno que vai aprender. Que é a empresa canadense. Exatamente. Ótimo. E eu tô aí com eles já faz uns 2 anos. Sim. Eu sou QA, que é Quality Assurance. Eu sou analista de teste de qualidade de software. Bem complexo e diferente. E apesar de não ser na publicidade, eu uso bastante da minha comunicação. E eu fui contratada por esse motivo. Eu fui contratada pelas minhas soft skills, que a gente chama. Então, lidar, né, com equipe, trabalhar bem em equipe, ser comunicativa, fazer essa ponte, clareza, né? Ter um inglês. Mas principalmente, foi o ponto principal que o meu chefe, quando a gente fez a reunião de entrevista ali, inicialmente ele falou, Nádia, eu preciso de alguém que seja comunicativo, tenha proatividade e fale inglês fluente. É você. E eu era crua no TI. No universo do TI, assim, eu era completamente crua, eu não sabia nada. E eu falei isso pra ele, mas eu nem sei que profissão é essa. Porque na TI, gente, é todo dia uma coisa nova e você tem que estar se atualizando. E eu não sabia o que era isso. E através de uma amiga que me indicou pra esse trabalho, eu acabei sendo contratada crua, completamente crua. E na época foi uma decisão difícil, porque eu trabalhava na VEG, eu tive que colocar na ponta do lápis. Uma amiga minha da VEG, inclusive, me ajudou pra ver os prós e contras. Com certeza, valores. Porque eu já tava há algum tempo nessa multinacional e eu... Gente, será que vale a pena? Existe essa coisa da transição da carreira e tudo mais. E vale a pena dizer que, assim, quando eu tava na VEG, eu comecei a fazer engenharia de produção também. Porque pra escalonar na VEG, eu precisava ter engenharia. Então, a pessoa doida fazia 2 cursos ao mesmo tempo, trabalhava, fazia freela. Então, pensando assim, nas possibilidades que dessem certo ali, né? Sim, eu nunca parei. Eu sempre fiz muita coisa. Então, se eu não estava fazendo algum curso, participando de algum grupo, eu estava fazendo freelas, eu estava fazendo... Enfim, gente, sempre arranjando coisa pra fazer. O que eu acho muito bom é esse movimento, né, que a minha vida é. E aí, eu tomei a decisão de ir pra ela e tô com eles há 2 anos. E assim, esse ano foi um divisor de águas na minha vida. Eu congrego na Reino, aqui em Balneário. E lá eu entrei na área do criativo. E eu entrei na área de foto, aprendi muita coisa. Fiz publicidade e propaganda, então tive aula de fotografia. E tu sempre teve um olhar de Sempre. fotografia?
A Nádia é aquela amiga que sai e faz as fotos de todo mundo. E coitada, é a amiga que nunca tem foto, porque as amigas não sabem bater foto. Mas assim. A gente vai ensinando, a gente vai disciplinando as amigas, né? Elas vão sabendo como que a gente gosta, nosso ângulo e tal. Mas assim, inclusive eu tenho uma tatuagem aqui de uma câmera, porque eu sempre gostei de tirar foto. Inclusive, o braço da Nádia é cheio de tatuagem das experiências internacionais. Outra hora também. a gente pode falar sobre Vamos falar isso. só sobre tatuagens. Verdade, porque eu falei assim, todo lugar que eu for, eu vou tatuar. E aí agora eu simplesmente tô cheia de tatuagem. Mas assim, eu amo fotografia desde muito nova, eu sempre fui essa pessoa mesmo. Eu produzia as minhas amigas, fazia sessão de fotos, colocava roupa nelas, acessório, não sei o que, né? E hoje eu faço freela de story maker. E eu amo. Então, todo meu tempo... Se descobriu, né? Me descobri. Todo meu tempo livre... que não fica livre, porque eu faço produção de vídeo final de semana, horários flexíveis que eu tenho também, eu acabo fazendo produção de vídeo, acaba sendo algumas fotinhos também, mas a ideia é mesmo focar no vídeo, e eu amo, gente. E é incrível me sinto bem fazendo isso, sabe? É incrível como em lugares que às vezes você pode passar batido, só passar e não prestar atenção, a Nádia consegue vir com um olhar e transformar aquilo numa história linda. Hoje a gente, antes de vir aqui fazer a gravação do podcast, a gente estava no café, que a gente mencionou no início. Sim. E ela já estava ali captando algumas imagens e eu sei que dali vai sair um vídeo sensacional, por causa desse olhar. Sim. E aí, claro, pode ser lapidado também, mas também tem muito a questão daquilo que nasce um pouco com a pessoa, né? Sim, e eu quero falar sensibilidade. Assim, brevemente, porque a gente fala bastante, né, Jo? Nossa, já estouramos o nosso horário aqui, né? Mas pra assim, fazer pra vocês entenderem bem, assim, o que que eu entendi da minha experiência. Eu demorei muito pra perceber que o que eu era boa era o meu propósito. No que eu era boa era o que eu ia trabalhar, era a minha área. Eu não conseguia me imaginar cobrando pra fazer foto das pessoas, pra fazer vídeo, porque era tão natural meu, desde tão nova, que quando isso, de fato, se tornou uma profissão pra mim, eu falei, gente, eu podia ter começado isso com 13 anos de idade, Sim. com a minha câmera analógica, enfim. E vale dizer que foi uma amiga minha, uma amiga nossa, a Mabel, que eu amo, minha parceira de viagem, que viaja comigo muito, Nossa, assim. Inclusive pela indicação dela é que eu acabei conhecendo o pessoal da revista Náutica. Então eu só agradeço a Mabel. A Mabel eu conheci pela Nádia, na verdade. É muito mais amiga da Nádia. Mas é um amor de pessoa e simplesmente eu acredito muito que Deus tem usado ela para me trazer oportunidades também. Então, Mabel, fica aí o meu agradecimento de coração. Vou aí te visitar logo, logo. As duas, né? Porque a Mabel foi a pessoa que abriu as portas pra mim nesse mundo de ser story maker, de fazer produção de conteúdo, né? Ela confiou as duas marcas dela em mim, inclusive, @clothesmag, @magpretaporter, são duas marcas incríveis, vestido de festa, moda feminina, enfim. Segue lá. E eu que faço toda a produção de conteúdo, gente, com a modelo Isa, maravilhosa. E é tudo lindo lá. E a Mabel abriu essas portas pra mim. E ali eu consegui lapidar um pouco mais o meu trabalho. Eu busco aprender cada vez mais. Eu faço curso, eu invisto no meu material. Né? Tento sempre aprimorar pra trazer o melhor. E tá acontecendo, tá rolando e tá muito legal, sabe? Que bom. Porque eu acho que tem coisas que a gente gosta muito de fazer, mas que não vira profissão. Pode ser um hobby. Você não precisa necessariamente deixar seu emprego que te dá um retorno financeiro legal, te dá uma flexibilidade, porque, nossa, mas eu não amo. Mas tudo bem, às vezes você tem que fazer aquilo porque te dá a realidade que você tem hoje, mas você pode ter um hobby que te preencha, assim, demais. E aquilo que vai te dar um retorno é aquilo que você faz naturalmente. E você se encontra, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Sobre Sim. o nosso propósito, às vezes a gente não sabe o que é, mas às vezes é muito simples, é só você olhar aquilo que você consegue fazer muito naturalmente e bem, que você saiba que faça diferente do normal e que você consiga parar e falar, nossa, mas isso é tão normal, eu faço de graça pra você. Mas isso pode ser cobrado. E foi isso que aconteceu comigo, quando veio o clique de, meu Deus, se é tão natural, se vem de mim algo meu, esse é meu propósito, porque eu sou boa nisso. E quando é muito difícil a gente perceber, a gente assumir isso, né? Não, eu sou boa nisso, porque geralmente as pessoas falam, nossa, mas... Eu comecei a ter um pouco mais de autoconfiança na minha área também esse ano.
Só que a gente depende muito de feedbacks pra conseguir construir isso internamente. Até então, a gente acha que ainda tá muito cru. E se você... Ou que a gente não é tão bom o suficiente. E se você né, assume, se você diz que você é boa nisso, as pessoas falam, nossa, mas que modesta, né? Aham. Então, assim, não, eu percebi, cara, eu sou boa nisso. Tem que ser lapidado, dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar. É um acreditar no que você faz. Não, nossa, eu sou muito boa, mas eu entrego o meu melhor. O meu Então, eu melhor. consigo ser boa nisso. E falar assim, poxa, eu me sinto realizada fazendo isso, sabe? Se encontrar, ter aquela felicidadezinha na barriga. Brilho nos aquele olhos. brilho nos olhos pra participar de uma produção e pensar em todos os detalhes. Então, hoje eu me encontro assim. Comunicação, ela faz parte do meu universo. Agora, muito mais com a área criativa, né? Questão de produzir conteúdo, trazer ideias. Então, a minha agenda hoje, ela é lotada. Porque eu tenho o meu trabalho principal, que é ela, e que eu amo também. Porque me dá um retorno legal, tenho flexibilidade, eu consigo viajar. E a cultura da minha empresa, por ser canadense de fora, eu aprendo muito, é muito interessante. As pessoas, elas Tá em me contato com perguntam, diferentes pessoas. Isso atiça demais o criativo também. o mundo inteiro, né? Sim. E o inglês tu nunca perde, porque tu tá ali todos os dias praticando. Mas eu sempre que dá, eu tô fazendo produção. Então, eu uso minhas amigas pra fazer portfólio, amigas como modelo. Me acompanha pra fazer o meu trabalho também. Já tem Sim. vários making-offs, é muito bom. Tem uma amiga, assim, story maker. E é isso, assim. E aí, todo o tempo que eu tenho livre, eu tento viajar, daí eu faço conteúdo desse lugar. Por exemplo, hoje, igual a Jo falou, a gente tava no café, eu já fiz um conteúdo, vou mandar pra eles. Porque é uma forma de você também divulgar o seu trabalho. Você não Ser vai visto. começar aqui em cima, você vai começar aqui. E você vai caminhando e vai melhorando. E eu ouso dizer que o melhor networking é daquelas pessoas que você já conhece. São elas que vão te fazer serviços por outros. E aí, desses outros te indicam para outros. E assim vai. Não, Porque as melhores oportunidades que surgiram no meu caminho, até hoje, vieram de pessoas conhecidas. E às vezes a gente tá aqui na internet, quer mostrar para pessoas aí de todo mundo, porque a internet amplia esse espaço. Mas as oportunidades, as primeiras e as melhores vão chegando de quem você já conhece. Então, invista em quem já tá ali te acompanhando. Exatamente. E assim, estabeleça metas. Eu sou a doida das listas, eu tenho muita lista, gente. Eu faço muita lista pra me organizar. Inclusive, a gente tá com as nossas listinhas aqui do que falar, enfim. Claro, falamos muito mais? Falamos. Muito mais, mas eu acho que podcast piloto. é isso. É piloto. E podcast é isso, né, gente? É deixar a criatividade florar, deixar o papo rolar, né? Ir conversando e pegando a vibe. E, enfim, essa sou eu, essa é a Jo. Isso. E a gente bolou aqui uma finalização diferente. Sim. Né? Inclusive foi ideia da Nádia. De fazermos uma surpresa que cada uma para a outra. Nádia preparou uma pergunta surprise pra Sim. mim. Eu acho que, inclusive, essa pergunta, ela seria tema de um episódio. Porque, assim, essa pergunta, ela é complexa. Isso é pra finalizar o nosso podcast. A gente vai encerrar com essas perguntinhas. Ela é longa. Então, assim, Jo... É longa? Minha... Aí, amiga. Mas, Eu não fui tão criativa assim. de repente, a Jo começa a responder e termina no próximo episódio falando sobre esse tema. Porque eu acho que é muito relevante. Perfeito. Vocês sabem, a gente falou que nós temos 30 anos. Somos da década de 90. Somos de 92. 92. Né? Somos amigas, então a gente falou sobre amizade aqui também. E a minha pergunta pra ti, Jo, é: a crise dos 30 existe? Se sim, bateu em você? Nossa senhora. É título pro próximo episódio, Nossa, não é? sério que eu tenho que começar? Eu acho que a gente tem que falar no próximo episódio sobre isso, porque assim... Eu preciso falar sim. Resposta, existe. Pra mim, bateu violentamente. Mas foi A incrível. crise dos 30, dos dois lados, eu vejo. Eu senti no marco, tá? Nos 30. Depois daquilo ali, porque eu também tava num processo de vida totalmente diferente. Eu tinha acabado de retornar para Balneário, depois de um término de relacionamento, de saída de um emprego que até então eu gostava muito, que era um trabalho em rádio. Então, por causa de alguns percalços, a minha vida estava de novo recomeçando. Então, não foi um processo tranquilo para mim, os 30. Nesse sentido profissional e pessoal, porque eu estava me reencontrando de novo, né? E mudança gera desconforto, né? Muita. Mas assim, a crise bateu porque você percebe a idade chegando
tem aquele estalo de, calma, eu tô com 30, mas a minha vida ainda não tá totalmente organizada, a minha vida profissional e financeira não tá E estabilizada. a gente não se vê com 30, a gente se vê com 22, 24, né? Eu tenho sonhos muito grandes e eu digo, apesar de todos os sonhos que a gente tem, uma coisa que bateu sempre muito forte em mim, porque eu sou também muito família e sempre gostei muito de pessoas, é a formação da família pra mim. Eu acho que o principal valor na minha vida é isso. E eu sempre me imaginei, eu não vou morrer sem ter construído a minha família, sem ter tido a experiência de ser mãe. E independe, né? A gente sabe que isso não depende da gente, sim, de a gente ser abençoado e poder ter um filho, mas que seja... Os planos de Deus são diferentes dos nossos, muitas vezes, né? Mas A maioria das vezes. eu tenho muito isso em mim. E chega os 30 e você fala, pô, tá batendo na porta aí, ó. E você tá E sem. aí? Você não tem namorado, você tá recomeçando na carreira, você não tem uma poupança suficiente pra pensar em ter filho, sabe? Então, calma lá. As pressões, né, que a gente coloca, a sociedade coloca, Muito. enfim. As Mas ao mesmo comparações. tempo, aos 30, muita coisa começou a surgir. Eu tive esse lado de me olhar no espelho, ver cabelo branco e ver as rugas aparecendo. Isso bateu uma certa aflição. Gente, isso é real. É Eu muito. achava que não era. Isso é real. Eu lembro que minha mãe me falou uma vez assim, eu queria pintar meu cabelo. Meu cabelo é preto, né, gente? Agora ele tem umas mechas aqui. Mas minha mãe falou assim, eu queria pintar o cabelo. Ela falou, filha, não pinta o seu cabelo. Pinta o cabelo só quando precisar. E eu ficava, quando é que eu vou precisar? E hoje eu preciso. Eu pinto. Eu tonalizo. Porque tem cabelo branco. Eu Então também. acontece. As ruguinhas acontecem. Então usem protetor solar, usem hidratante. Maior dificuldade do mundo, porque eu era loira, né? É agora querer regredir ou pensar em voltar a ser loira. Por quê? Porque eu preciso deixar meu cabelo natural. Quando é que eu vou deixar meu cabelo natural se hoje tá branco? Nunca mais na vida eu vou voltar a ser loira. Antes dos 30, vai. Tu não pensa nisso. Os 30 bate e bate com força. Demais. Mas é o momento que a gente mais se gosta, mais se conhece também, né, Ju? A minha conclusão nesse sentido tem sim a crise dos 30 do lado ruim, mas tem muito a questão dos 30 vir num lado muito positivo, que é de autoconhecimento, de ser uma fase em que você se conhece, você sabe o que quer, você sabe o que não quer, você se sente, você não sabe tudo. Exato. E tá muito, muito bem isso, muito claro de que você tá disposto a aprender e a continuar aprendendo. É uma maturidade que não é, obviamente, a que eu vou ter nos 40, nos meus 50, mas você deixa de ser aquela pessoa que acha que sabe tudo, que se ilude com algumas coisas. Fica mais pé no chão. Nossa, demais. Pra mim, tem sido a melhor fase até agora. Com certeza. Dizem que 30 é a idade do sucesso, né? Sim. E pra nós, esse ano passado foi um ano bem desafiador, como a gente falou, e esse ano tá esticando a gente pra lá e pra cá, porque quando grandes coisas estão por vir, a gente tem que ser esticado, de fato, né? A gente tem que Sim. sair da zona de conforto e tem que dar cara pra bater, as coisas vão acontecendo. E eu sou uma pessoa de muita fé, exercito a minha fé também, porque às vezes a gente não vê e aí é difícil acreditar, mas o momento que a gente tem que acreditar é esse. Que pra tudo existe um propósito e um plano, né? E eu sempre peço orientação pra Deus, assim, porque às vezes a gente fala, não tá nada acontecendo, minha vida tá parada. Só que esse é o momento de preparação. Esse é o momento que você tá esperando. Esse momento que você tá esperando, não fica parado esperando. Se prepara. É construção, tá? Construa, sabe? Cresça, aprenda, se conheça. Foi um ano, pra mim, esse ano aí de virada dos 30 mesmo. Porque vai acontecer. Foi muito isso. Porque eu me senti muito parada. Eu me senti, não parada, mas o recomeço é mais difícil, é lento. E a gente se sente aflito por não ver tantas coisas acontecendo, até que começam a acontecer. E quando acontece é um boom. E você vê que não ficou parado, você foi construindo, você foi amadurecendo, você foi se preenchendo e construindo uma força interna para as oportunidades chegarem e você dar conta de assumir. Sim. Foi o que eu mais senti, assim. E
pra mim, eu acho que é isso. Os 30 tem sido muito bom. E outra coisa é a gente olhar pra trás e ver quem que era a Nádia de 5 anos atrás, quem que era a Jordana de 5 anos atrás e quem somos nós hoje. E fazer essa comparação. Não comparação com o outro, mas comparação com a gente mesma. E ver que a gente tá, muitas vezes, a gente sonha tanto com os anos à frente, com coisas que a gente não conquistou ainda, que a gente esquece de olhar e perceber que a gente já tem muito. Que a gente está onde a gente pediu há um tempo atrás. Já tem muito. A gente tá vivendo o que a gente sonhava há 5 anos atrás. Então, assim, essa comparação é legal você fazer, porque daí você percebe o quanto você amadureceu, cresceu e conquistou. Meus 30 também foi o período em que eu mais me aproximei de Deus. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé. Sempre acreditei, fiz as minhas orações, ia à missa, mas foi o momento, o meu período, talvez também pelas coisas que aconteceram no meu caminho, em que eu tive uma relação muito mais próxima de conversar, de trocar uma ideia com ele e de perceber as pequenas ações dele na minha vida. E isso foi muito forte pra mim, porque eu fui percebendo que eu nunca estive sozinha. E quando a gente é novo, a gente não gosta de ficar sozinho, né? A gente precisa ser preenchido de alguma forma. E nesse momento em que eu estive mais sozinha, apesar de estar rodeado de pessoas que eu amo, eu me senti muito mais forte, muito mais conectada. E eu parei, por exemplo, em meio a uma situação ruim, de ficar pedindo as coisas. Porque eu me sentia naquela coisa. Porque por mais que eu não pedisse coisas, né? Enfim, eu pedia ainda assim pra sair de alguma situação, pra algo, pra acalmar meu coração. Eram pedidos. E hoje, quando eu converso, eu só consigo agradecer. Trocou o pedido pelo agradecimento. Total. Né? Pela E gratidão. esses dias eu tava conversando com a minha psicóloga e ela me deu um estalo, assim, ela falou... Inclusive, assim, né, muito obrigada a todos os psicólogos e psicólogas, porque, gente, terapia, autoconhecimento, Muito. né, conhecer sua identidade, saber quem você é muito importante também. Muito importante, né? Então, assim, terapia tem que estar em dia, hein, pessoal? É isso, por favor. Dona Jussara, muito obrigada, inclusive, por todas as sessões e horas tentando acalmar meu coração. Mas, enfim, ela me deu esse estalo. Ela bem assim, você percebeu que você saiu de uma frequência de escassez e entrou numa frequência de abundância? Porque quando você pede, você está dizendo que falta algo na sua vida. E quando você agradece, você reconhece tudo que você já tem de bom. E tem uma frase que eu amo que é a seguinte: é uma pergunta, se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu na noite anterior, você acordaria com o quê? O que você teria? E depois que eu escutei essa frase, nunca mais eu dormi sem agradecer. Eu sempre oro, antes de dormir, falo com Deus, agradecendo as coisas que eu tenho. Sim. Sempre. E assim, até no momento que a gente pensa que é mais sombrio, mais difícil, mais desafiador, onde a gente tá sendo mais esticado ali, a gente não pode pedir pra sair daquela situação, porque os planos deles são muito maiores. Você vai sair com aprendizado dali, vai te dar muita bagagem. Você tem que estar ali por uma razão, você tem que aprender, você tem que passar por aquilo, né? Então, assim, faz parte. Nem tudo é como a gente quer, mas o outcome, né? O resultado daquilo é muito maior do que a gente imagina. Então, confiar nesse processo, Sim. confiar nesse fluxo. E aí, eu quero concluir, então, com a minha pergunta pra você. Eu Manda acho lá. que ela pode ser mais rápida e rasteira, mas é uma pergunta reflexiva. Ai, ai, ai. É menos audaciosa que a sua, mas Tranquilo. vamos lá. Uma hora, todos nós vamos partir dessa pra melhor. E a minha pergunta que fica pra você é: o que você, Nádia, gostaria de deixar no mundo ou ao mundo? Nossa, isso é muito fácil. Pra mim, isso é muito fácil responder, porque esse foi o lema da minha vida por muito tempo. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu nunca vou me arrepender do que eu não fiz, porque faz sentido isso que eu falei? Se arrepender do que você não fez? Eu jamais vou me arrepender de não ter feito algo, porque eu vivo tudo muito intensamente. Entendi. Eu faço, eu não deixo de fazer. Eu posso quebrar a cara. Eu posso ser feita de boba às vezes, porque, né, às vezes tu é muito inocente ali, tu acredita nas pessoas, enfim. Mas eu vivo aquilo, eu vivo intensamente tudo, eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sou muito imediatista também. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, ela tem que acontecer pra ontem. Eu sou assim, faz parte de quem eu sou.
tem sido trabalhado isso em mim, mas eu acho que também é uma coisa boa. Eu não sou uma pessoa acomodada, eu não fico, né, ociosa muito tempo, não gosto. Então, o que eu quero deixar aqui não são coisas, são sentimentos. Eu quero ser aquela pessoa que as pessoas falem assim, não sei o que é a Nádia. Meu, a Nádia é tão legal. Eu tenho uma lembrança com a Nádia, assim, assim, assim. A Nádia uma vez me tratou tão bem. Ela tem uma vibe tão gostosa. Ela tinha uma vibe tão gostosa. Ela foi alguém tão legal. Eu deixar lembranças boas nas pessoas. Olha. E isso é um desafio, porque tem dias que você nem se aguenta. Imagina aguentar o outro. Mas eu sempre tento deixar o melhor de mim. Eu sempre tento... Isso é algo que eu vim construindo. Não é algo que vem comigo. Mas deixar... Todo lugar que eu vou, eu tento deixar melhor do que eu encontrei. Sim. Isso serve para pessoas e lugares. Então é isso. É deixar um sentimento legal nas pessoas, uma memória, uma lembrança boa. É isso que eu quero deixar. Porque as coisas não vão comigo, né? Tornar pelo menos aquele período, ou aquele tempo que a gente se dedicou a alguém, Isso. tornar aquilo memorável de alguma forma. Exatamente, Jo. É isso. Porque eu realmente quero ter o suficiente para viver bem, para, né, pagar minhas contas, para viajar, para comer bem, mas eu não espero ter... Nunca esperei ser milionária, ter muito dinheiro, ter muitas propriedades, nanana. Eu, né, comprei minha casa, graças a Deus, tenho meu carrinho, viajo, tenho as minhas amigas, né? E a gente aproveita. E a gente aproveita. É e é isso, sabe? Então eu quero deixar esse sentimento gostoso, essas memórias e lembranças boas. E a gente vai deixar, acredito eu. Você já está deixando. Inclusive, você também. Ai, que rasgação de seda, meu Deus, como a gente se ama. Pra finalizar, né? Mas assim, esse já é um sonho e é uma memória que a gente com certeza, né, vai deixar em algumas pessoas. E assim, que gratificante. E, gente, isso aqui é um sonho realizado. É um sonho. Espero que vocês gostem, sabe? E mandem sugestões de temas. A gente tem muitas pessoas na lista pra convidar, muitos temas que a gente quer debater aqui. Exatamente. A gente vai criar o nosso Instagram. Sim, nós vamos criar um Instagram. Sim. Porque a Jo tem o Instagram aberto, o meu é fechado. Então sigam a Jo se vocês quiserem. @JordanaMedeirosB. Tem também agora o nosso novo Instagram de casal, eu e o meu namorado. Dela. Lá a gente fala tanto da lifestyle de casal, mas também a gente tenta deixar um pouco das nossas expertises. Ele é personal, então ele fala muito dessa questão de saúde. E eu também deixo ali as minhas dicas, não gosto dessa palavra, dicas, mas sugestões também sobre a comunicação. Gente, é bem legal, sigam eles lá. @casal2bc. É isso aí. E agora a gente vai produzir o próximo episódio roteirizado pra gente não comer tanto tempo de vocês assim. E não atropelar tanto. Mas eu acho que foi super legal, Jo. Foi muito gostoso. Foi um piloto que eu acho que pode entrar no ar, né, Nádia? Nossa, total. E é legal compartilhar isso com vocês também. Não vim nem preparada pra essa ocasião. Esqueci totalmente da imagem. Eu foquei aqui no podcast áudio só. E vim aqui de top. E nós estamos combinando. Nós estamos de preto. Sem querer. E essa imagem do cafezinho, porque nós somos cafezeiras. Inclusive, vamos lá pegar nosso cafezinho de novo. Que acabou. E finalizar e parar de tagarelar um pouquinho. Gente, obrigada. Esse foi o Expresso.com. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.